época, os vistos, o consumo de água está a diminuir, não sei se é por instrução do Passos Coelho que os vão migrar. Está a diminuir, exatamente, foi as perguntas que eu fiz também das notas que eu tinha. Os clientes aumentaram, não aumentaram significativamente. Digamos, há uma questão. 32% aumento de clientes. De clientes. Não, mas o consumo da água baixou. O consumo baixou. Também deve ter ido até mais. Se for o comportamento ambiental das pessoas, Exatamente, não é isso. Mais clientes e vão subir. É um pouco isso, é um pouco aquilo que você... Não, eu acho que a consciência dele, mas eu acho que as duas questões Deixe o doutor falar, porque aí também, não sei se reparou nas fugas, naquilo que se considera perdas, que é importante que se veja isso. Mas aí o problema se calhar não é dos consumidores. Não tem nada a ver com os consumidores. Aí as perdas têm uma explicação que se deve dar. E, portanto, mas o doutor faça as perguntas que quiser. Não, digamos... O que esteve a analisar foi precisamente o que esteve em cima da mesa e, pelo menos na Assembleia Geral, que eu faço parte, e que foram as perguntas que se fez, quer eu também fiz alguma coisa que você disse. Vê-se uma diminuição dos, digamos, que chamamos assim, clientes, ou clientes, como se quer dizer, mas os clientes, uma diminuição significa contenção em vários aspectos, e esperemos que seja pela questão ambiental, mas eu penso que também é pela questão financeira, também as pessoas também precisaram a ter de reduzir. Depois há a questão em cima da mesa das perdas que tem a ver, explico, doutora, que apontou isso, certeza absoluta. A questão dos gastos com os bombeiros não são contabilizadas, a questão das utilizações indevidas, os incobráveis, os próprios consumos da demanda, que também não são contabilizadas, as experiências piloto que ocorreram, os tratamentos com a turbação da água e esvaziamento de condutas em reservatórios e a limpeza de interiores de reservatórios. E isto ainda é considerável as perdas, porque há uma captação de 9 milhões de metros cúbicos e uma faturação de 6 milhões de metros cúbicos. Mas o que os bombeiros gastam é considerado perda? Não é considerado, segundo a informação que temos em mata, eu não também fiz essa pergunta. Porque vêm de condutas públicas. Sabe que é aquelas que vêm aí às vezes experimentar, por exemplo, eles fazem experiência de abertura aí das condutas, das condutas públicas, a utilização das condutas. Quer dizer, carregar os carros de água. Carregar os carros de água, aquela coisa, quer dizer, na Dimar, eu não gosto muito do termo. Podia situar aqui doutor, entramos aí no tal tipo de conversa que eu também não gosto muito de haver esta informação. Nas perdas também perguntei, estas não são perdas, para mim são ganhos, quer dizer, são auxílios. Mas repare, eles consideram perdas porque tem a captação de 9 milhões, não há faturação, tem captação de 9 milhões, tem faturação apenas 6, temos, entre aspas, uma perda de 3, que estão a reduzir. E também tem depois a limpeza dos reservatórios, aquilo que pode ser aqui, tudo isso, as limpezas e tal. Isso são tudo que eles consideram perdas e que estão a trabalhar no sentido de perder as perdas serem não. E depois tem aqueles levantamentos que são também, tem levantamentos setoriais, de condutas, mas isso é mínimo, relativamente digamos, ao que se disse aqui no essencial, é aqueles fatores que a doutora Dora disse, são importantes, o facto de utilização das condutas consideradas como perdas, mas não é faturado, eles consideram perdas. Eu, em relação a isto, eu gostava era de ressalvar o resultado positivo da Dimar e o facto do investimento que se fez em Vizela, que nós já recordamos aqui, a ponto da abertura da estação de elevatório, recordamos, lembrei aqui os investimentos que foram feitos em Sampaio e Pageu, de 700 mil euros, para além daqueles que estão contabilizados nas contas gerais da empresa e que se refere a investimentos em reservatórios, em estações de tratamento e na renovação de condutas. E o que há dito pelo Costa e Silva, que nos deu uma lição parecia universitária na altura, o que ele diz, e tem alguma digamos, estamos com níveis 97, 92,
E neste momento o problema da Bico, um dos problemas da Bico está 97, 92 em termos percentuais, mas não está em termos de ligações. Está longe em termos de ligações. Está 97 em água, 92. 97,6 em água, 89,6 em A mim saneamento. disse 92, mas pronto, mas será É questão de escolher, Vocês têm. não ligarem. E o que isto não se reflete nos clientes, não se reflete. Se reflete isso nos clientes, o resultado era muito grande. Está longe ainda destes parâmetros em termos do que é a percentagem de cultura, quer dizer, o investimento que ficou na base do PSA 2, que era 2007, 2013, e nós já em 2008, 2009, 2009, Sim, porque 2010. estes números são gerais dos dois concelhos. Exato, estamos a Se falar. olharmos o concelho O de que- Vizela, o que tem a uma mim- cobertura o que a mim- maior o que a do mim- que o de Guimarães, por Pronto, exemplo. era essa a explicação que eu ia dizer. São 97, 92. Foi o número que ele não deu, por isso faria os 89, qualquer coisa que está a falar. Mas O SAP tem 60, tem Só aumenta 60. no caso de saneamento. Não, só aumenta no 3 4. e qualquer coisa, ou 2 e qualquer coisa, não, 3, volta de 3 e qualquer coisa. Porquê? Porque tem mais freguesias e vem para 89, porque não tem ainda tantas rurais. E o nosso já tinha São Miguel de São João, o nosso começado tinha São Miguel de São Mais João. concentrado. Nós, quando fomos conselho, já tínhamos São Miguel praticamente de São João, no geral. Tínhamos parte de enfias, não tínhamos mais nada. Portanto, nós estamos vou dar os nomes como deram. Estamos 97, 92, mas estamos longe de atingir, mesmo Vizela, estamos longe dos 97, 92, em termos daquilo que é as ligações, nem para lá caminhar. Nós, por exemplo, hoje, aqui há uns anos, há 4 anos, quando nós estávamos no Guarda agora, há 4 ou 5 anos. Há 5 anos, por exemplo, o Lordel tinha uma cobertura de cerca de 70% em saneamento e não chegava a ligações a 15%. Depois a Bimara fez umas sensibilizações junto das freguesias e bem feito nas escolas e tal, e melhorou significativamente, mas está longe ainda, não é? Está longe ainda de atingir as ligações. Mas na ordem dos 30% também, porque a questão é que a rede é criada, mas depois os consumidores não ligam à rede. E isso também era um papel importante das autarquias de freguesia, sensibilizar para isso, porque ainda há muita gente a consumir depósitos. E depois há depósitos, há o bypass. E isso também se reflete, porque se houvesse essa ligação, os resultados, como disse o Sr. Presidente, ainda eram mais positivos. Os meios rurais, principalmente, nos meios rurais, por exemplo, E está todo 30% é um valor poço. considerável, é um número Em todo considerável. o poço, praticamente em todo o poço. Os meios rurais Isso, quando há novos licenciamentos, mais exige as... nós é fácil ver, nós tínhamos São Miguel de São João e Parque em Filhas. Quase toda a gente nas outras freguesias tinha água do poço. E, portanto, no conceito maior como é Guimarães, mais terá. E muita gente não utiliza o poço para o bypass, embora é proibido onde é que houver água na rede pública, é proibido, mas põe o bypass e viam só o poço, devia ser para a regra, assim, para vir a água, mas estou farto de dizer, embora o caminho da Guimarães, nós temos de dar o exemplo que é este que disse o doutor, a questão ambiental, e para ser a questão ambiental, se reparar, não sei se vem aí, mas se não vem ali, todos os jardins têm, e já tenho curiosidade de ver, os Guimarães está totalmente por nós temos um contador nos jardins, pagamos a regra que está aí, por que não fazer, por exemplo, um investimento em furos para os jardins, para a República, não utilização para a regra e não a utilização da água da República nas regras. Acho que é para aí que se caminha, tem um caminho. Eles dizem que vai haver uma harmonização dos preços relativamente a nível nacional, que caminha para aí. Vamos ver se há coragem para isso. Também há a tentativa, segundo a senhora Presidente da Câmara de Guimarães, ele é que está nas águas noroeste, que é assim que se chama agora, não é? Uma tentativa das águas de Portugal assimilarem todas as outras. E o Presidente da Câmara de Guimarães, e eu vou dar a minha opinião também, enquanto cá
estivermos, tudo faremos para que, salvo seja que é, se for de lei, porque parece que a estratégia é acabar com estas empresas que firmaram a municipal e culpá-las todas nas árvores de Portugal e até com a possibilidade de privatização, o que seria, do ponto de vista, eu vou falar com o penso, água e eletricidade, acho que era das coisas que eu nunca privatizar, mas eletricidade não, mas a água também não privatizar. Água e eletricidade, não, mas parece que não faz sentido. O Presidente da Câmara, disse, enquanto aqui estiver e puder, e me ajudar, porque isto não pode ser. Se vier uma lei, nós somos criados a cumprir, mas agora não vamos vender uma empresa, nós vendemos a nossa, para já, no nosso entendimento, embora possa haver outro, está bem gerida, tem dado resultados, temos pago pontualmente, os resultados cada vez são melhores, tem havido cuidado e articulação mesmo até na diminuição dos do número de trabalhadores, tem havido eficácia, apresentou um novo método de inauguração que você foi, nova metodologia de alta tecnologia naquilo que é a qualidade de qualidade da água no tratamento e, portanto, não é nós, como disse o Presidente da Câmara, não vamos pagar por outros que andaram aí e estão lá para trás e não sei o quê, não pagam água a ninguém, não pagam água e penso que isto vai acabar assim. Laissez-faire, laissez-passer, não está tentando isso enquanto houver, antes de ser que se porventura isso vier, mas dizem que está preocupado com isso, que a estratégia era, não sei se têm falado nisso, que a estratégia é, de facto, unir e acabar com as empresas intermunicipais. Não é só real, em relação à questão da Águas de Portugal, tomar conta a nível nacional do sistema de gestão do sistema de água em alta pressão. Pois, mas o que ele chamar é de baixa pressão. É baixa, pois é. E, portanto, não acredito que a Águas de Portugal se mexa. A estratégia parece-me que era mesmo na baixa. O que diz é em alta, ele já praticamente tem isso controlado. Não está todo, mas está controlado, mas não está todo. Os tarifários mais baixos, porque tem mais população e estão no litoral, não querem subsidiar os sistemas que não são viáveis no interior. Mas pressupunha-se uma subida de 17%, salvo erro, mas a ministra já impôs que pelo menos não poderão ir acima dos 6%. E se ia se refletir nas contas da Rede Norte, no tarifário que veio cá. Isso pode absorver alguns exageros. Mas em alta, a estratégia de facto era em alta. E agora parece que passaram também para baixo. Para Isso já faz sentido. Vai Águas de Portugal, talvez, para o nosso sistema. Mas se fosse Águas de Portugal, para todos nós, porque depois nós estamos em escala. Vamos buscar água para o cabo. Sim. E já está. É o água. É o água, mas fundamentalmente ao cabo. Sim. E uma entidade a nível nacional faz todo o sentido a Águas de Portugal. Não tem entendimento. Sim. Pode funcionar em escala. Mas faz todo o sentido saber qual é a melhor estratégia para sacar a água em alta pressão, para depois cada uma das empresas ou municípios faça a distribuição em baixa. Mas em alta a captação acho que é. Nós só estamos a falar, doutor, sou contra a privatização, mas tem uma estratégia que não, cada um com a sua capelinha. A estratégia as capelinhas não, hoje tem de ser o sistema. Hoje estou com você, a sua visão é minha. Isto funciona o intermunicipal, a visão intermunicipal. Temos andar com as capelinhas, temos país para as capelinhas. Eu hoje, se estivéssemos a discutir o que é um pavilhão, aquele multiuso devia ser intermunicipal. Porquê? Porque se calhar agora está uma empresa a geri-lo porque foi uma corrupção de tal maneira exorbitante e vultuosa que só da forma que eles estão a fazer e chamam-lo ali aquilo que você leu também não sei quantas vezes por ano, não sei o quê, que aquilo consegue manter aquilo. E se calhar com uma visão intermunicipal e melhores acessos servia perfeitamente só uma política assim, porque temos que ter capelinhas em todo lado. O que acontecia e acontece que nós fomos muito penalizados pelo tempo, do meu ponto de vista, no tempo. Por exemplo,
Já disse aqui, Montosa tem 2 pavilhões e 2 piscinas municipais. É louvar com o Chico, você não dá lá ninguém. Não tem mais comida por ele. Olha, o que era as capelinhas e os homens políticos e tal, não sei o que é, estão a ver que já lá está, e que se dá o valor que tem, puxa para lá. Já está lá, e está lá, no perto de 30, e vamos, e vive vai puxar para lá. É certo, é que eu acho que para termos aqui, sei lá, a oficina municipal, e nós pedir ao governo, o governo devemos ter assim, quando todos tiver uma, ou ver o estudo, todas elas que você sabe, vão prejuízo. Vocês sabem, a oficina municipal, todas elas vão prejuízo. Ou pelo menos deviam dizer assim, olha, quando todas tiver uma, vamos ver se se der prejuízo e se comprovar que está a ser utilizado em pleno pela população, claro, já é uma nova custo-benefício tem de fazer. Fazer. Agora, Ou não tem ninguém. Ou não tem ninguém. Se der prejuízo aí. Ou não tem ninguém. Ou não tem ninguém. Cá está enquadrada com isso. O doutor está enquadrada num pátio industrial, num pátio desportivo muito bonito. Demora uns minutos do doutor a chegar lá, passamos a ponto da para o lado do contrário, como é que sabe? Vai lá para o pavilhão, não está descida, não sei o quê. Ninguém vai. Depois dizer só, está com uma questão que se calhar é simpática, é extraordinária. Vai ver quando há 3 milhões. Não, essa questão já veio cá a reunião de Câmara, a questão estão a tratar. Diga, doutor. Veio cá o acordo para o nosso conhecimento, para o acerto, para que nas contas de 2013 a perspectiva de resolução, digamos, do problema Qual é, doutor? Porque, Sr. Presidente, é questão da Sei, diferença mas de eu- o débito potencial é tratado há dinheiro. E parece que a coisa que vem na sequência do acordo entre a tratar vai ser resolvida sem pagamento. Não, só para ver porque era assim, quem não tem meios para vem provar. cá. Sim, mas não vinha como facto, era a possibilidade. A questão que não vinha como facto era quem é que vai pagar esse diferencial para se falou em ser a ANAR e serem os Então era incerteza, não É é? incerteza, mas agora E a eu vou ser um eleição bocadinho faz. Mas o fiscal emitiu só podia emitir isto, tendo em conta a existência desse acordo. Claro. Não. Põe aí. Como eu disse na última reunião, E esse acordo o veio ROC cá para não nós pode tomarmos inventar conhecimento. nem pode pôr aqui aquilo que vem Mas é bom, ter um ponto positivo. Esse diferente, não, o ponto positivo é outro. Não, mas Agora, e aí é o não é. nós estamos fartos de dizer, tomáramos nós que seria tudo positivo. Doutor, tomara eu que acertá-las todas. Tomara- Doutor, e você sabe que tomara eu coisas positivas. doutor, tomara eu acertá-las todas. E tomáramos nós que a coisa seja toda Claro, positiva. agora, o problema é que aí havia um diferente, assim como há para a mão, está tratado, aí há para a mão, imagina. Deixa-me só dizer, eu também não disse há bocado que a gestão que era brilhante. Não. Há aí gordurinhas sempre, há aquelas gordurinhas, fruto do sistema de dinheiro, um bocadinho imperável. Que já agora, digamos, isso é óbvio. E então em termos políticos, todos nós sabemos que já agora, não é? Mas não gostava nada, criava rendimento da perspectiva que anda aí, não é? Pronto, e mete-se mais 1, mais 2, mais meia dúzia, mais 10. Agora faz moça, digamos, pelos bichos ninguém se deu conta, mas agora faz moça. E é nessa perspectiva que não é verdade, mas também não é. Não, mas está a Se não melhorar, fosse, está a melhorar era significativamente. Embora, como você compreende, e até bem por uma gestão dessas, eu vou falar com você que é fácil fazer, que se ela não der resultados, a gente põe nada a dar resultados. É fácil. Posso? Não, Já chega. está chegando. Já acabou. Em relação à Vimago, eu não vou estar a discutir as pessoas que não apresentadas, porque acho que são valores que, no fundo, são valores que vão sendo apresentados para cumprir as suas obrigações, mas há aqui questões que eu acho que são mais importantes e que podem ser discutidas. É que no caso da Vimago, que acho que essa é a questão fundamental, quando falamos na rede que já foi instalada, estamos a falar de uma rede que foi comparticipada. E, portanto, foi comparticipada com apoios comunitários
e, portanto, essa instalação foi feita não só à custa da Vimago, mas principalmente à custa de fundos comunitários. E esta questão é muito importante, tendo em conta que este investimento foi feito com um apoio à volta dos 80% na rede e, portanto, isso teria um impacto, ou deveria ter um impacto que não tem no custo da água. Ou seja, isto é como nós comprar uma mercadoria que custa 100, vendemos por 120, e outra coisa é comprar a mercadoria que custa 100, mas com 80%, com 80% com participado, e só colocar 20 e depois vendê-la na mesma a 120. É completamente diferente. E, portanto, a Vimago colocou a rede, com esse apoio, inteligentemente, claro, e aproveitou, naturalmente, não precisou de aumentar tarifas. já se está a enervar, deixa-me acabar o raciocínio. E, portanto, fez bem, claro que fez bem, mas a questão é que quando nós falarmos que a Vimago, até quando pegou aquele empréstimo, os 25 milhões de euros, tem que ter Câmara também como garantia para o património do nosso município. A Vimago não fez um investimento próprio tão grande quanto isso, porque, como eu disse, só investiu cerca de 20%. Ou seja, isso seria expectável que a Vimago, quando falamos na questão da ligação, não repercutisse depois nos particulares um preço tão exorbitante para fazer essa mesma ligação. Ou seja, a Vimago, em condições normais, e tendo em conta esse apoio que teve para instalar a rede, podia e devia ter uma água muito mais barata e poderia ou cobrar o valor muito mais pequeno pela ligação, ou até, no limite, não cobrar valor nenhum, tendo em conta que depois teria a receita da água. Claro, nós colocamos a rede quase colocada de graça e depois vamos ter o rendimento normal e mensal todos os meses da fatura da água. Portanto, eu acho é que a Vimago a Vimago não fez isso. Devia ter feito isso. Tinha margem para o fazer. A Vimago teve a rede praticamente de graça, teve um apoio muito grande, na casa dos 80% para colocar a rede e, portanto, não há nenhum motivo concreto para a ligação ser tão cara, que é muito cara a ligação, é muito cara, e para ter que pedir, passado poucos anos, um empréstimo de 25 milhões de euros. Portanto, eu acho que a Vimago é mal gerida, tem muitas vergonhas. A Vimago, há ordenados altíssimos da Vimago, há uma série de benefícios para quem está à frente da Vimago. A renda do espaço em Guimarães é caríssima, mensalmente. É caríssima. E, portanto, eu acho que os vizinhos estão a suportar um encargo grande, com uma fatura muito grande, e não havia qualquer necessidade disso. Tendo em conta que o grande investimento da Vimago inicial era na rede, e essa foi como participada por 80%. Portanto, eu não encontro... Os 80% são os milhões. É verdade. Sabe como é que se Digo, chama? sabe Mas repare, os índices, certo, os índices mas é muita de coisa, cultura. certo, mas repare, mas é muita coisa, 80% é de facto muita coisa. Sim, É muita coisa, é Qual muita o sistema coisa. que não recorreu E a fundos comunitários para Isso não investir? está em causa, Qual isso não está em município causa. Não, mas não é isso. São participam e bem, e se for 100% melhor. Agora a questão é que eu acho que não há motivos concretos, na região. para a água ser tão No cara norte está meio e da para tabela, a nem é mais ligação cara, ser nem é tão mais cara. cara, Até porque, está repare, meio da tabela. concorda comigo Não, que não concordo. há pouca gente, ou há muita gente que não faz a ligação Não porque é de facto muito cara. Não, É muito cara a ligação. Tudo Olha, hoje é muito cara. A ligação Mas é caríssima. Vimago, É caríssima a mas ligação. Vimago tem E previsto. para quem teve uma rede quase de graça, a ligação devia ser muito mais barata. Muito Eu mais acho que, barata. doutor, não, desculpa a minha observação, doutor, nós sabemos todos não leva este Não é. porque não se brinca com a sério. Não é assim, nós queríamos tudo de borla. Desculpa. Fazendo isso logo. Mas esperem, Podia ser muito mais agora, barato. isto também implica que daquilo que o doutor ao bocado disse ali, eu, a minha casa já gasto menos 20 e tal euros por mês, está a ver, também metido de olhar para aquilo e ver como Guaraná, E ter mais cuidado, e ter mais cuidado, 10 e ter mais vezes lá da cuidado. rua. Todos nós temos mais cuidado. Temos mais cuidado. E há aquilo que temos que ter. 20% dos milhões que foi, teve-se o euro financeiro. Se bem dizer assim, que se a renda é cara ou barata, eu, para mim, é pertinente a pergunta também. Mas E sabe qual é o valor da renda? não sei. E qual é? E qual é? Sei que é 2 mil e muitos pontos. Quantos? Por mês. E ou era, mas na altura era. Mas também vou dizer que se fosse a fazer aquilo,
uma opção de compra. Se fosse vai fazer aquilo, os milhões que aquilo custava, milhões que aquilo custava, se fosse fazer o edifício, pá, e temos de ver isso tudo em conta. Paramos os fatores que apresentam todos, 20%, mais o Ucrânia, só mostrou inteligência na medida em que foi às candidaturas e aquilo que se ia ter feito. Depois ter vinculado os 20% que teve de arranjar meios sem onerar as câmaras, entre aspas. Sem onerar as câmaras. Depois temos de ver o facto da margem de cultura que tinha e a que tem. Também não ia receber 80% e não fazer nada. Também é verdade. Mas depois a Bimágua teve de ir mais além na qualidade da captação, nas ligações, por exemplo, reparem, se no verão em Vizela ou Guimarães, que tinham uma série de problemas nos picos, naqueles primeiros picos tiveram problema, tenham um bypass, um acordo com as águas do Pávaro, já com uma conduta em que, mediante os caudalímetros, põe ligação às águas do Pávaro e resolve o problema. Nós não temos tido problemas nenhums assim, como vai 4, 5 dias sem água, como existia, principalmente existia até mais em Guimarães, porque aqui existia mais em Guimarães, mas tem já um bypass, então tudo isto, todos estes investimentos, e depois, vendo, e se quiser ser realista e tiver a visão que eu tenho das coisas, é perguntar por aí, não é apenas por aí, primeiro, o preço da água a nível dos concelhos todos, e depois vemos a média que a Bimágua está. Para não dizer que é das mais baixas, está no meio. Também, se ler estudos, se vir estudos das empresas intermunicipais, para não estar a puxar na brasa, porque eu não faço parte daquilo, já fiz o qual e faço agora da Assembleia Geral por inerência. Digo-lhe que é das mais bem geridas e das empresas mais bem geridas e que estão no topo das revistas da especialidade. Embora uma outra não era a mais gorduras daqui, da lá e tal, mas toda a gente hoje já considera que as gorduras vão quase até ao osso, já só falta o osso. Toda a gente está assim. E isto também vem trazer coisas muito boas para todas as partes. Vou pôr toda a gente no conselho. Eu já contei aqui que nós recebemos 58 mil euros, não estou em ele, assim, números de cabeça da Bimágua. Porquê? Porque eu tive de ver os contadores da água todos, os que pagávamos, lembra-se a doutora, pediu o levantamento, pedimos o levantamento, os contadores estávamos a pagar há 8 anos as elevatórias, portanto, dos depósitos aqui de São Bento e de Enfias, há 8 anos. Sabe o que é que isso significava? Significava que vinha a conta e a senhora para pagar. E ele aí não, vimos que ou competia a Bimágua de devolver, faz-se, foi o que fez, ou então nós tínhamos uma renda que ele está aqui, 5 milhões por mês, claro, e pagavam, ou então queríamos ver isso, pá, o que nos obrigou e o que nos obriga a ver as despesas pontualmente. Na altura era bem, carinho, reconhecido, siga, está hoje, muito rigor, nem toda esta, na disciplina, digamos, orçamental e até na contenção. As gorduras já estão no É uma necessidade, tem que haver. Agora, aquilo que eu acho que é um facto importante é que esta comparticipação criou condições para a empresa poder ter preços mais baratos, principalmente na ligação. Acho que é um avanço muito importante. 80% é muito importante. É muito importante. Agora, claro que compreendo isso, até porque é um homem que já esteve à frente da junta, conhece as pessoas, compreende que o preço da ligação, de facto, faz com que muita gente não consiga pagar, isso é um facto. E compreendo que a Bimágua, até porque, veja, hoje em dia, em muitos negócios, e sabe disso, é como amanhã supinhamos nos telefones e telemóveis, as empresas vão dar o telemóvel para a pessoa amanhã depois gastar dinheiro na sua utilização e, portanto, a Bimágua poderia fazer esse trabalho. E como teve esse apoio muito importante, de 80%, poderia pelo menos ter preços muito mais baratos na sua ligação. Nesta fase, e os preços são muito caros. Nesta fase tem compromissos que tem de fazer, tem investimentos que ainda são fundamentais para fazer, já disse que é um investimento muito grande nesta agora.
Santa Efémia de Brasil. Em Santa Efémia de Brasil é um investimento de valor, mas é um investimento que a nível europeu praticamente quase ninguém o tem. Há por lá quase ninguém o tem. Por pessoas da Universidade do Minho, que acreditaram nessa forma, acreditar no técnico de alta tecnologia, tem estes investimentos. É evidente que nos pode ter investimento e estar a pôr tudo para mais. Essas coisas, eu acho que gradualmente que se vai vir a verificar. É evidente que tendencialmente a Bimágua terá que ter mais receita, tendencialmente. Sim. E os apoios dos ramais, as famílias carenciadas, é uma linha de apoio às famílias mais carenciadas e até na questão da água. Na questão dos tarifários, dos consumos, aí há o tarifário social e o tarifário familiar. E na questão das ligações, a Bimágua tem claramente estabelecida a possibilidade de pagamento em prestações, até 26 prestações, com um juro irrisório. Mas tem aprovado muito para além das 26 prestações. Tem ido até às 32. Tem ido até às 32, até às 40, Até 12. depende dos sem montantes, juros, sem juros, a partir das 12 às 24 e depois por aí fora. E, portanto, eu tenho que lhe dizer que é pura demagogia como tem sido habitual. Esse habitual em relação à Bimágua, em relação aos custos e em relação às governas, porque, como eu dizia, tudo se pode, como dizem os grandes crânios da economia, pode-se ser. Já imaginou que era um empresário mais. ter 80% da sua mercadoria comparticipada Já, para e muitos vender? têm, Para e o seu vender colega com certeza sabe da dizer mercadoria. melhor do que ninguém que muitos têm muitos apoios, ao investimento dado pelo IAPMEI para apoio à exportação, apoio à inovação, à tecnologia, etc. Portanto, isto são matérias inteligentes e ainda bem que há estes programas comunitários para... Estamos de acordo quanto a isso. para que A assim cobertura é seja. 90 e não sei o quê, não é? É 97, mas Se não houvesse 80% de financiamento comunitário, era a cobertura não era essa. 20, Ponto 15. final, aquilo. Era 20, 15. Mas estes Agora, são os objetivos o que eu da disse, estratégia. o que eu disse há bocado, É, e queria afirmar, atenção que eu não disse que a Bimágua, que é um exemplo de gestão de gorduras, que são típicas do sistema político, Ao seu e vereador, pronto. qual Agora, é o quanto à exemplo de comparticipação, gestão? é óbvio, se não houvesse 80% de dinheiro de contribuição mais e por aí fora, Mas a questão não é essa. Nós tínhamos- A questão é que essa comparticipação permitia a empresa ter folga para fazer, nomeadamente, o A descontrole empresa na não tem sua só ligação. despesa, a empresa não tem só despesa. E a vantagem era essa. Tem E a vantagem era ligação de essa. condutas. E politicamente a vossa A aposta despesa era da essa. empresa. Era pressionar a Bimágua para, uma vez que teve essa folga, que é muito grande, que não teve que gastar 80% desse investimento, poder fazer Consulte o ou seu ter colega preços, de mercado. ou ter preços, não preciso, ou ter preços na ligação muito mais baratos. E vocês, nesse aspecto, não fizeram esse trabalho. E politicamente esse era o vosso trabalho, que não foi feito. Era esse o vosso trabalho, era pressionar a Bimágua Sabe qual é o nosso para trabalho? que tivesse preços para a ligação muito mais baratos. E Sabe esse não qual é o foi nosso feito. trabalho? O nosso Até porque trabalho é que a vocês, empresa não tem no caso da investimento. Bimágua, vocês aceitam os valores que eles apresentam de uma forma serena. É isso que têm feito. E agora a Bimágua já fez um empréstimo de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros em pouco tempo. E não venha dizer que há um motivo, claro que não há. O único motivo é mais gestão da Bimágua, de 25 milhões de euros, quando teve esse financiamento. E, portanto, eu acho que toda a gente entende que a Bimágua, que não é bem gerida, tem preços elevados, não é seguramente a mais cara, isso já vimos que não é. Anda ali no meio, mas tem preços caros. E podia ter preços mais baratos e podia ter uma ligação muito mais barata. E o vosso trabalho político era esse, era conseguirem isso, e não conseguiram. E para mim a questão é essa. O resto, vocês podem dizer, fez, não fez, isto é que são os factos objetivos. São estes. Se eles pusessem 10% mais barato, agora se ele pusesse 10% mais barato, olha, é para as eleições, não sei o quê. Claro, neste ano, claro, mas a Bimágua tem anos, a Bimágua não tem um ano de vida, tem muito mais. Há
50% de apoio de fundos comunitários. E o preço da ligação era no início logo, era mal a rede, ficasse instalado. O doutor António Manuel disse tudo. É que se não houvesse 80%, a rede de cobertura da BIMAG era 2010 ou 20. Mas nesse caso a empresa não tinha interesse nenhum. Ou seja, se a empresa não tinha capacidade para fazer a instalação, não tinha interesse nenhum na empresa. Agora é fácil. Por Ir ali ao indivíduo meio. Não tinha interesse nenhum na empresa. Era fácil ir Teve esse apoio. ali ao meio e dizer Não assim. tem grande ausência de consciência social. Nós, eu não tenho, Doutor, era fácil chegar ali ao meio Agora e que dizer assim, seguramente a água mais devia ser vezes mais você barata, não se ninguém pagar tem nada, social, até nem se não. devia pagar nada, gastava-se o triplo da água. Daqui a pouco nenhum de nós tinha água. Se ela fosse... Nesse caso, isto é visão. nesse caso, Olha, está se ler a a revista da preços mais especialidade, altos, está ali o seu para se gastar colega menos. que é economista, Para se se gastar ler a menos. revista da As taxas especialidade, reguladoras o preço também tem a ver com Mas está a defender isso? tem a ver com o As ambiente, mas taxas tem a ver com Então defende preços mais altos. é assim. As Se taxas reguladoras nos para se gastar hospitais e nos menos. centros de saúde são Mas para diga, quê? mas São é para moderar a porque do procura preço, ou para aumentar o preço, aumentar aumentar o preço, para se gastar menos. Vamos falar Não é disso. esse, não é pedagogia. Mas é esse, mas podia ser uma estratégia. Mas podia ser, A estratégia do PS é social e Então a estratégia é aumentar o preço para se consumir menos. A estratégia não. Não, essa é a estratégia do PS. Não, isso agora é isso, isso agora é isso. Agora, se você não tem a Já fiquei escola, esclarecido. não tem a dúvida, se fizesse a água, As fizesse tudo a zero na água, toda a gente Mas sabia. Este no verão não chegávamos ao meio do ano com água. Mas não é havia água em que causa, não está resistisse. em causa. A água não pode estar zero, é evidente. Ninguém está a dizer isso. Mas já tinha saber que esta canhada deve aumentar para se Não, não consumir acho, menos. não coloco É a sua palavras posição, na minha é a sua boca. posição. Não, não é a minha Agora disse isso, posição. agora disse isso. Não é a minha posição. Agora disse isso. Não é a minha posição porque eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu Quer não o disse exemplo das isso. taxas moderadoras que são Eu tenho o aumentadas? exemplo do que o Governo fez com as Com que taxas objetivo é que- moderadoras na saúde, esse com o exemplo? objetivo Dizer que- de regular a procura, do meu ponto de vista. No Agora, caso da água, diga-me para no caso da água, a única coisa que eu tenho a dizer no caso Eu da gosto de água, respostas claras, se me concretas, deixar não gosto concluir, de se me dar deixar um exemplo e depois não tem deixa-me nada a concluir. ver. Você pensa Gosto já de está em campanha eleitoral? respostas concretas. Deixa-me. Sim, não, acho que é sim, que é sabe. É isso que eu gosto. Mas eu deixo. Agora a música não me interessa muito. Agora até ao fim. Olha, o música infelizmente não sei. Agora, o que eu sei é aquilo que disse em relação à Bimágua, é que a Bimágua não são eles, somos nós. Nós, município de Vizela, somos a Bimágua. 10% é certo, no capital social, mas nós somos a Bimágua. E a vontade e o que nós fazemos na Bimágua é para o acesso de todas as pessoas à água potável, de qualidade, e que todas as pessoas tenham acesso à qualidade. Temos a consciência social de permitir que haja tarifários sociais e que haja as facilidades de pagamento. E é óbvio que só é um sinal de inteligência este recurso a fundos comunitários. Mas essa consciência... Mas vai-me deixar terminar. Mas vai-me deixar O que está a terminar. pôr em causa. Mas vai-me deixar Estamos a falar é da vantagem que tem esse acesso e da repercussão que isso poderia ter, que não teve. Eu não faço capas de jornais. Eu sou jornalista, portanto não faço capas de jornais. Como é evidente. Como eu estava a dizer, e como disse o seu colega, melhor que ninguém nesta sala, se não A opinião houvesse... dele hoje interessa. Quando não interessa, não percebe nada, não sabe Não, a nada. opinião dele interessa Mas quando é igual à vossa, minha. quando é igual à Como a sua, minha. interessa. Interessa-me. Então, comungamos da mesma visão, é óbvio. Não é hoje, Pô, já disse como muito consigo, mal das assim como- opiniões dele, muito mal. Exatamente. E haverá outras Mas hoje está que direi, certo, hoje está certo, Porque nós hoje não está temos um pensamento único. Se tivéssemos um pensamento único, colonávamos. E portanto não temos, não somos colonos um do outro, e ainda bem, porque assim podemos Também era um crescer bocado difícil ser colonos um do outro. com Era um divergência bocado de opiniões, mas podia ser Era um apenas em bocado termos difícil, mentais. era um bocado Mas nós difícil. com divergência de opiniões conseguimos crescer. Agora, é bom que haja pontos em comum É, e sim, é bom óbvio que aprender, este é sempre recurso a bom fundos aprender. comunitários e este aumento e falar de água de graça e de Mas quem é que água falou de mais... água de graça? Falou Ninguém falou você. disso. Eu falei Falou disso. você. Eu Assim disse como na ligação, eu disse assim na ligação, não, desculpe, isso é que não é verdade. Eu disse a ligação Em relação poderia ser mais barata ao ou até de fazer graça. investimentos. A ligação. A fazer Ninguém investimentos falou em em nada de fundos graça. comunitários não é... Portanto, Não, seja não correta naquilo pode. que diz. Depois, em relação a ser mal gerida e haver gorduras, olha, os resultados estão na prestação de contas. Aqui se verifica que ela não está mal gerida. Aqui se verifica que vai cerca de 1 milhão de euros para contas que até 2009 não seriam as melhores. Aí sim, até 2009 os resultados não seriam tão bons.
mas o que é certo é que ela não é mal gerida, está de boa saúde financeira, cumpre todos os seus deveres, permite contrapartidas aos municípios que a constituem, Vizela e Guimarães, sendo no próximo ano, ou no corrente ano, que Vizela irá receber mais cerca de 180 mil euros, 578 mil euros de contrapartida pelo uso de infraestruturas, e o que é certo é que não é uma das muitas centenas de empresas municipais ou intermunicipais que vão ser extintas por força da Lei 50A, salvo erro, de 31 de agosto de 2012. E nem tem que fazer de mais alterações para cumprir essa lei. E, portanto, está na lei e no seu rigor económico a justificação para Quanto ao período de intervenção do Sr. Vereador? Sr. Presidente, daquilo que eu até à data notei, passado já algum tempo após aquele processo de eliminação, Olha, então, segundo eu sei, mas posso estar enganado, vou perguntar primeiro, posso perguntar primeiro, se já foram ligados ou não, ligados ou não, atenção, ligados ou não, mas ele dá-lhe o que você quer, ou não, dá-lhe os nomes que você quer, porque na intenção que vocês tinham. Olha, passa em todo lado, muito obrigado, está ligada, muito obrigado, está ligada, muito obrigado, está ligada, e portanto, o que eu acho, só para ser justo, e o que eu acho é que eles estão a ligar para um período, de facto, que nós pensávamos que era mais rápido, havia um período de uma semana e tal que pouco fizeram. Agora penso que o arranque já vai aonde? Penso que eu não posso dar o que E não passamos a falar sobre isto. porque foram feitas pelas equipas e que efetivamente já estão no terreno há algum tempo, desde que a Câmara solicitou a ligação. Mas penso que 80% sensivelmente foi a informação que o Sr. Henrique, o EDP que anda no terreno, diz-me que está praticamente tudo ligado. Contudo, tenho uma reunião durante a próxima semana com ele, que já solicitei, para fazer um ponto de situação. E da avaliação também, porque aquilo que é público é para desligar. Claro, foi feita e implementada aquela situação que o Sr. Presidente tinha dito aqui, onde existe um conjunto de espaços que vão ser, já foram efetivamente desligados, aqueles que não têm qualquer tipo de carência, ou necessidade, sobretudo, de autorização, espaços públicos, e estão a ser ligados todas aquelas lâmpadas que foram colocadas. Além disso, informo ainda que este processo está a ser acompanhado pelas juntas de freguesia, que nos têm dado inputs que as ligações estão a ser feitas. Estou a perguntar e não para avaliar, eu não vou aqui avaliar. Não podia ter informações. A estratégia que o PS seguiu, de inicialmente votar e agora desligar, não é isso que interessa, já discutimos isso. Agora a minha pergunta era neste sentido, que era o porquê de ter demorado tanto tempo a ser feita a religação. Nos termos que vocês na altura apresentaram. Não demorou assim tanto tempo. Mas demorou algum tempo tempo e muito mais do que era normal. Demorou. E qual foi o motivo? A opinião. O motivo era, se fosse nosso, arrancava logo. Porque é o seguinte, para ter mais ou menos a percepção, a ligação e a desligação Se a fosse de nossa, lâmpadas era um dia não é por PT. É que eu pensei, desculpa, que ao ligar que aquilo que fosse um método fosse outro. E depois quando nos explicaram o método, calma aí, Claro. que não é Uma fácil. coisa não é PT, porque nós temos centenas de PTs no Conselho e seria fácil desligar no PT e automaticamente as luzes desligarem ou ligarem. Não. É feita lâmpada a lâmpada. Sendo feita lâmpada a lâmpada. Essa desligação tem algum custo que a Câmara tem que pagar? Não, neste momento não tem qualquer tipo de custo. Portanto, Nós este fizemos a trabalho é avaliação feito do processo, sem- fizemos um sem- acordo com a EDP, no sentido de manter, equilibrar, Mas quando eu disse, desculpe, neste momento quer dizer que neste Quando eu digo momento tem neste qualquer momento, custo? porque Quer dizer, efetivamente, mas neste tinha momento, um custo? houve, e a EDP avançou com uma informação que efetivamente abriu um custo se nós quiséssemos ligar. Foi a informação que deu a todos os municípios. Contudo, nós fizemos um acordo onde, na nossa opinião, era injusto haver este custo para o município e houve um acordo. Ainda bem que Mas o acordo foi feito em que pagar menos, não pagar, pagar mais tarde? Não pagar. Não pagar? Não pagar. Porque era
seguramente por poste. Eu não sei o valor preciso, eu quero dizer, Nem nem trouxe o documento. Mas era poste a poste, quer dizer, para desligar não tinha custo nenhum. Mas para ligar, tinha. e qual era o custo E dessa depois não tenho a ligação? certeza. Não lhe posso dar o Mas sei, valor, não vou dizer o valor, nada. Sei que era poste a poste, não me lembro. mas para a Câmara de Vizela o que E eles importa é ter a percepção aceitaram não pagar. custou zero. Fazer A ligação sem custou pagar. zero. Ou Volto a seja, dizer, este atraso então deveu-se a esse motivo. O atraso é ao apenas- período de tempo em que vocês estavam a negociar. Não, senhor, o atraso deveu-se a um motivo que é essencial. Para desligar a luz, quando a luz é desligada em frente à sua casa, você nota logo. É tipo, desligou, não sabe de que rua que ela vem. Claro. Enquanto a partida, para ligar, está sempre a precisar todos os dias que ela esteja ligada. E o que acaba por acontecer é que, como eu lhe disse, não é por PTs, é lâmpada a lâmpada. E lâmpada a lâmpada é um caminhão com um elevador que sobe e que desce, liga e desliga. É que Demora algum tempo. Eu também pensava que era mais rápido, porque estava sempre a insistir. Sim. Estava sempre a insistir nisso. É que a desligar não se notava, não se notei. Eu nunca notei, só nota depois quando falha é que as pessoas falam. A ligar nota-se porque a luz não aparece e nota-se. De facto, a mim também me parecia demasiado tempo, eu estava sempre a insistir nisto. Aparecemos por um meio, isso logo foi tratado logo no início, desligar não sei o quê, ligar não sei o quê. E nós fizemos o acordo que era, não estávamos de acordo com este método de forma. Estou a perguntar porque Faz bem porque a informação está-me a dizer que está praticamente concluído. não tem 80%. O feedback que eu tenho não é esse, mas posso estar errado, e eu pergunto, mas tenho de facto, Dará a tenho de ideia facto como zero os números alguns informação testemunhos de pessoas que diziam comprar. Ainda pode haver Diziam várias comprar. pessoas que não têm. De zonas diferentes, mas permito que esteja já numa num patamar porcentagem de informação. Agora, aquilo que eu acho é que de facto demorou muito tempo, Da mesma forma que demorou muito Muito tempo tempo. a ligar, a desligar. E quando me disse que havia de facto um valor a pagar e que estiveram a negociar para não pagar nada, claro que nesse intermédio eles não trabalharam. Não. Foi com mesmo certeza. tempo. Não Não, sabemos E, isto no portanto, início. e Ó, doutor, esta nós questão sabemos isto no início. pode ter adiado o início Não. das ligações. Nós soubemos Nem é isto. normal. Nem que demorou Seria muito normal, tempo. seria Sabemos normal. no início. É? Foi no início. O facto Logo no início disseram que foi assim, porque isto vem de outros municípios, já você sabe que outros Já há uma tomar esta política medida nesse sentido. há um ano, outros há dois. Claro. E nós fomos, talvez, os últimos a tomar esta medida. E sabíamos à partida que era X0 para desligar e para ligar no seu tempo. E logo no início articulamos que é para uma coisa, que é para outra, tendo em conta vários parâmetros que não pagávamos nada. E, portanto, enfim, foi isso. E é nessa Mas perspectiva. eles podiam não aceitar isto. Claro. Não, Nós isso nós foi aceitável. fomos Isso foi sozinhos, aceitável. né? Isto foi o que Nada não sozinho. mudou nada. O Claro, que é, o vamos que lá. de facto se nota, nota-se mais tempo, parece mais tempo a ligar que a desligar. Foi o mesmo tempo, doutor. Foi o mesmo tempo. Sim. Hã? O quê? Era, para desligar zero, para ligar, mas não sabia, é incompreensível. Doutor, é incompreensível. Doutor Faria, é incompreensível. Porquê? Porque, desculpe, é incompreensível, porque devia ser o mesmo preço a desligar e a mesma coisa, ou nenhum para desligar e nem para ligar. Mas dá-lhe duas interpretei dessa forma que de facto havia alguma questão pendente e que seria esta, Dá-lhe duas notas nomeadamente, afirmativas. e que entretanto, quando foi resolvido, partiram Não. para o Vou-lhe terreno. dar Mas que tinha sido essa questão a adiar, digamos, o início das Vou-lhe dar ligações. duas notas positivas. Primeiro, demorou tanto tempo a desligar como a ligar. Retenha. Demorou tanto tempo a ligar como a desligar. Segunda nota que é importante ter. Custou zero. Duas notas sobre isto. Demorou tanto tempo a ligar como a desligar. E custou zero à Câmara Municipal de Viseu. Mas Porque está a tentar criar um facto político numa lógica Custou de nada. adiós, Eu hoje não sei o posso quê. falar Não, porque não há. é tudo não. factos políticos. Duas notas Hoje não positivas. posso falar que são E a todos factos segunda, políticos. não Mas custou estou a nada. perguntar, porque de Não facto é normal que custou pergunte. nada. Houve entendimento entre a DP e a Câmara Municipal, Essa e custou demora, zero, a ligação, e a demora em ligar foi a mesma demora em normal que desligar. vocês tenham lutado nesse sentido, acho normal. Normal, E bem, não custa bem. nada dizer que Bem. existi 3 ou 4 vezes ali com o Dr. Vitor, o que é que tinha esse dossiê.
que dizia assim, continua a ver desligado, mas depois, mas é evidente E que... é uma procuração normal a sua parte. Porque Normal a tomámos sua uma parte. decisão e eu não havia de facto, mas também não temporizei ao desligar, quer dizer, não temporizei porque aquilo era pontual, ia por zonas e tal, e só se começou a sentir quando desligava. E as pessoas têm, digamos, a expectativa de que ao ligar estão com ansiedade de que a lâmpada comece, digamos, a iluminar. E demora algum tempo e diz assim, isto já vai há 2 meses ou 3, mas é o mesmo tempo, seguramente, a desligar. E não Esse tenho acordo dúvidas foi quanto a isso. assinado quando esse acordo? Não houve uma assinatura. Não houve assinatura. Houve um pedido e houve uma aceitação tácita. Pronto, mas isso é quando? Não posso Foi no precisar. início, Foi Tem que ser expressa, tem que ser logo no expressa. início, foi logo no início. A aceitação teve que ser Não, expressa. não é Não, não. expressa. Nós pedimos para ligar e eles iniciaram o processo de ligar. Nossa, agora eu desculpe, mas não é assim que se passa. Não, se o senhor não sabe como é que funciona. Não, se o senhor não sabe como é que Não funciona, vamos estar aqui. eu vou explicar. Ouça, Caso. se Ora, há um preço, repare, se há Não um tem preço, isso, se há um preço a pagar, vocês que não querem pagar, vão negociar, tem que ser expressa a aceitação. Não é Vou tácita, explicar, tem que ser não. expressa, Vou explicar porquê. clarinho como a água, isso não oferece Não, mas dúvidas. isso é o que o Isso senhor- não oferece não, dúvidas. oh, Isso é o senhor que Isto é está clarinho. completamente fora da Isto é Câmara e não clarinho, percebe isto como é é que as coisas clarinho. funcionam. Ouça, não vale a pena Senhor, devagar. sobre esta Isto é matéria, clarinho. sobre essa E, portanto, eu perguntei, o eu acordo, posso lhe dizer, quando é que o acordo posso foi de dizer, facto pronto, assinado? não Houve há uma acordo resposta assinado, positiva vou de um explicar. mail. Tem que haver um documento Eu nesse vou-lhe sentido. explicar. Se o senhor quiser Tem ouvir que e haver um documento nesse aprender, sentido. eu explico. Eu Se aprendo quiser todos ouvir os e dias. aprender. Eu aprendo todos os Pronto, dias. eu vou-te explicar. O que se Estou passa é o eu seguinte. gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Então vou-lhe explicar. O que se passa efetivamente é que foi solicitado à EDP que fizesse a ligação. E a EDP iniciou o processo para ligar as lâmpadas. Mas há uma O que é que norma que diz acontece? que Pois, a ligação tem um preço, não é? Agora, se Começa com uma fosse característica. para pagar, havia uma coisa que era diferente. É que nós íamos solicitar à EDP a ligação, a EDP ia dizer que isso tinha um custo, íamos solicitar uma requisição, e isso iria levar internamente dentro da Câmara a um procedimento, e que esse procedimento iria desenrolar-se na concretização da contratação junto da EDP de um determinado valor. Não, eu só lhe estou a explicar, porque o senhor desta matéria é completamente analfabeto. Daí que eu explico-lhe e você passa a perceber que é, não é necessário. Se fosse para contratar, havia um procedimento e havia um procedimento e havia a necessidade de calcular todo um conjunto de passos tendo em vista a contratação de um serviço. E o serviço era a ligação. Como neste caso não foi necessário contratar, a partir do momento que nós pedimos a ligação, é automática. Da mesma forma que nós solicitámos para ligar uma lâmpada que estava fundida, a substituição. É um ónus que não é da Câmara. Nós mandamos a carta, não estamos sempre a assinar um contrato, a dizer assim, vimos por este meio assinar entre as partes um contrato para a ligação de uma lâmpada. Não, é automático, porque é uma responsabilidade, é um direito da nossa parte. Câmara Municipal de Vizela, e é uma obrigação da parte da EDP. Quer dizer que a partir do momento que nós pedimos e que ninguém nos informa em sentido contrário, não há qualquer tipo de contrato. Agora, por exemplo, existe uma via que vai ser construída. É preciso colocar um conjunto de postos nessa via. Nós mandamos para lá pedir que eles coloquem, eles dizem que têm um determinado orçamento, nós fazemos a contratação, sobre essa contratação existe um conjunto de procedimentos, existe a atribuição e um contrato. São coisas distintas, mas sempre que tiver dúvidas, eu tenho todo o prazer em esclarecer e ensinar eu estas matérias. estou a fazer um esforço enorme para não morrer na sua cara. Um esforço Mas não há enorme. problema. Estou a tentar, porque Não há acho que é má problema. educação. E de facto consegui, a muito custo, não morrer na sua cara com a sua explicação. E vou dizer uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir o que está a dizer fica completamente estupefacto com a sua argumentação. E reparem, você mais uma vez montou uma história quase carnavalesca para no final não dizer porcaria nenhuma. É que não disse nada mesmo, de nada. Não disse nada. E a questão é esta. Se existe um preço a pagar pela religação, que vocês dizem que entretanto não vai ser cobrado, é evidente que tem que haver da parte deles uma aceitação nesse sentido. Isso é claro e não vale a pena inventar e fantasiar nenhuma história. E aquilo que eu espero é que de facto amanhã não sejamos confrontados com uma despesa nesse sentido. E que ele seja, de facto, ligada no mais curto espaço de tempo possível. Não fazia mais um comentário,
Em Em relação primeiro a isso. lugar, isto não tem nada Em relação a de isso. carnavalesco. São Sei, factos você gosta- concretos. você gosta Deixa-me só dizer que eu não interrompi. de criar Eu não histórias, de interrompi. criar cenários para não dizer nada. E nós queremos Sr. Vereador, respostas eu vou concretas, explicar. clarinhas, Dou-lhe clarinhas, sempre clarinhas. Não dá respostas respostas nenhumas concretas. concretas e objetivas Não dá. e com factos Não dá. comprováveis. Não dá. E o senhor Não dá. insiste, Não dá. eu vou alertá-lo. E é pena E o que não senhor dê. insiste E é pena em que não dê. utilizar a demagogia É que e poderia a fazer sair a crítica. valorizado. Deixe-me acabar. Se dissesse, olha, de facto é assim, ou é assado, pronto, Oh, isto é Sr. Vereador, assim. e você Mas não insiste. faz Oh, isso. doutor O Miguel, Sr. Presidente, vou-lhe dizer nesse o seguinte, aspecto, vou-lhe é dizer o muito mais seguinte, claro. se fosse para pagar, É muito mais claro. vamos lá aqui. É muito mais Se claro. fosse para pagar, eu dizia assim, custou 6.000 euros, 7.000 euros, 8.000 euros, não pagámos nada. Mas compreendo que... Agora temos de explicar os Não procedimentos, explicou nada. porque, Não explicou nada. Ó, Sr. Miguel, porque, eu vou-lhe explicar. Mas já me respondeu, não porque eu paga fosse para nada. pagar, Há um dizia acordo. assim, olha, Há um acordo. mandei Há um ligar, acordo. mandei desligar e mandei ligar. A desligar levaram zero, a ligar levaram não sei quanto por posto. Vou dizer, não levaram nada, não levam nada, está o responsável a explicar e explicou ipsis verbis aquilo que Se é, passa. quais são os procedimentos. Acho que nem é carnaval, nem é esse tipo de situações, porque agora estamos numa época de carnaval, de facto, aqui em Viseu. Vai começar o carnaval, ainda não começou o carnaval, Não, já mas começou, para já alguns começou, sítios já já há começou, carnavais, já até começou. mais. Mas esses carnavais acabam, vão-se acabar para alguns. Ele faz carnavais e pensa que é para os outros. Mas depois, como vão dar no carnaval, eles vão ver como é que vai ser o carnaval. Eles vão ver o carnaval. Para alguns vão ver os carnavais. Depois é que vamos ver quem é que é do carnaval e quem não é. Mas o que eu quero dizer, que eu falo, quero questões da Câmara, e que são importantes. Se fosse para pagar, ai de quem dissesse aqui que não pagamos, porque sou eu que lhe digo logo. Sou eu que lhe Mas digo. isso é que é importante. Ponto final, Isso é que é não importante, pagamos. é falar com a gente. Agora, estar aqui com Agora, claro que- a forma, Eu quero ver uma eu disse, coisa nessa desculpa, a forma, disse ao meu colega, caro colega, doutor Vitor, explique, porque estava a insistir no contrato e não foi preciso assinatura nenhuma. De facto, no início, veio para desligar, não sei quando, pagar eu como? Calma aí. E, de facto, chegámos à conclusão, e, portanto, é esta informação clara e objetiva que eu lhe dei e que o Dr. Vitor lhe deu, de que pagámos zero, isso sabia, zero a desligar, e que havia, incompreensivelmente, o Sr. Faria, incompreensivelmente, o escadote é o mesmo, o escadote é o mesmo, o escadote é o mesmo, e de facto para ligar lá, podiam levar. Ele tem razão, eu acho que só cá, quer dizer, para desligar, desliga-se não vale nada, o indivíduo subiu lá, torna a subir, já leva, ou leva para desligar e para ligar, ou não levava nada. Só vou dizer uma coisa. Agora, que havia, tem razão e é pertinente, e quando fez a pergunta, sabia disso com certeza, porque senão não fazia a pergunta. Sabe que eu no nisto sou 56, e portanto não sou licenciado, mas até sei mais que algum licenciado, só sabe Não ler, tenho dúvida. sabe ler, Não e tenho tenho dúvida. mais caráter Não tenho que muitos dúvida. licenciados. Não tenho dúvida. E tenho mais caráter, que Não estou tenho sempre do dúvida. mesmo lado. Não tenho Mais dúvida. caráter, estou sempre do mesmo lado, não ando aqui pinchar. Isso não tenho Por dúvida. outros interesses, por interesses terceiros. Mas repare, o que lhe digo é assim, é que, de facto, é inconcebível este tipo de metodologia, como disse ali o professor Faria, de que, de facto, para desligar, nada. Para subir o escadote outra vez, ou lá a escada rolando, que é uma escada rolando, pagava-se. Era o que faltava. Mas se pagasse, ouça, mandava-lhe a cópia, só podia não me lembrar da verba, do valor, dizia assim, tal disposta, não sei quanto, vai dar tanto, está a ver? Ou se mandasse a verba do balela, doutor Miguel, tal como sempre você disse uma vez na Assembleia, e eu repito, nunca lhe falhei uma informação, fosse ela qual fosse, certo, doutor? Certo, doutor? Sim, mas eu estou a trazer aqui, doutor, olha, pagámos, está aqui. E você deu um tiro no pé. Dei, doutor. Ponto final. Não vinha aqui. Não devia ter feito isso, devia ter pensado antes e devia não sei o quê. Não, mas eu não admiro todas. E pronto, mas tenho esta humildade de dizer que não admiro todas. Não estou, mas tenho esta humildade para dizer, mas agora, tenho esta humildade para dizer que não admiro todas. Mas, digamos, não diga que é palhaçada, eu explico-lhe, digamos, Isso que eu queria dizer é que a fia informação sabia que eu lhe dou, o tipo de informação. a informação que eu lhe dou não é uma informação que eu vou inventar. E é por isso que é uma informação que eu lhe dou, que me é dada na Câmara, pelos técnicos. Eu pergunto, tomamos decisões e nós explicamos aqui. Sr. Miguel, o que eu lhe vou explicar é que
existe uma grande diferença entre a decisão política e o trabalho técnico. E o que eu lhe digo é uma coisa muito importante. Sempre que eu falo aqui em trabalho técnico e atividade técnica, eu estou-me a reportar apenas e só à atividade da autarquia. Não estou a falar da decisão política. E por isso, sempre que eu reportar ao trabalho técnico, eu acho que não deve criticar. Esta é a minha opinião. Sempre que eu falo em decisão política, acho que você tem toda a capacidade e legitimidade de criticar. Vou-lhe só dizer uma última nota. É que, deixe-me só acabar, sempre que você, e faz isso sucessiva e reiteradamente de uma forma demagógica, sucessiva e reiteradamente de uma forma demagógica, que é criticar questões técnicas. Não aceito nada. A crítica a questões técnicas. A crítica Pronto. E até os técnicos se enganam. Portanto, eu posso ter a minha opinião. Sucessiva e reiterada a questões técnicas só vão dar origem a uma coisa. Sabe qual é? É a sua descredibilização. Porque você põe tantas vezes em causa questões que são objetivas, pragmáticas e técnicas, que efetivamente vai cair em descrédito. Daí que isto é tudo uma questão de tempo. Porque a demagogia é mais curta que a parte técnica, objetiva e pragmática. Não se preocupe comigo. Passamos a 2.1, período de ordem. Se calhar antes de começar, faz uma favor, observação. Não é nada O que quiser, doutora. da intervenção dos vereadores, é que aqui há dois pontos que envolvem o sítio onde eu trabalho, o equipamento de escolas de Vizela, e eu se calhar preferia não votar. Faz o seguinte, faz o que nós costumamos fazer aqui, não se pronuncia nem vota. E assim a doutora, nesse ponto fica claro, mas a doutora, desculpa, é da direção, é da Estou no Conselho Geral. Se calhar, eu não sei, olha, eu nesta questão quando tenho dúvidas na dor, desculpe lá, desculpe. Não, a doutora, eu vou lhe dizer, olha, a doutora está e tivemos a ver, não tem nada de especial. Volta. Não vê nada de especial. Se a doutora se entender, e por mim, a qualquer altura, fica aqui e quer que fique gravado, está aí gravado, se houver algum problema sobre esta matéria, eu assumo a responsabilidade dos 3 deputados. Não tenho problema nenhum de perder o mandato para vocês terem votado. Agora, se fossem parte de quando é que nós temos utilizado isto, é assim. Se for de uma direção de um clube, normalmente quando se é da direção do clube, o que é que faz? Não discutiu, nem votou. O que é que faz aqui o doutor Faria? Qualquer decisão para o CCD, nem discute, nem pode. É assim que diz? Não. Agora, nestas questões, nesta matéria, do Conselho Geral, do Conselho Geral, olha, é a senhora, é o professor Faria, é a doutora Dora. Não me pergunta a mim se em direito está bem ou está mal. Eu acho que não há problema nenhum. Mas, se virem que se querem não pronunciar, para mim é perfeitamente indiferente. Está bem, senhor? Eu assumo por vocês a responsabilidade. Eu assumo esta responsabilidade por vocês. Não é problema. Período da ordem de 2 minutos, proposta de segunda modificação. Faz favor, explica aí. A segunda alteração. Bem, a segunda alteração é uma alteração que veio de intervenção em várias rubricas do orçamento. Antes de explicar alguma delas, e se quiserem questionar sobre alguma destas rubricas, o que eu posso desde já dar a entender é que a primeira coisa que é preciso ter em atenção, tendo em consideração que estamos a fazer uma segunda alteração, é que o orçamento que nós tínhamos era um orçamento muito curto, muito esmagado. Quer dizer que nós limitamos a disposição orçamental em cada uma das rubricas de forma a que não houvesse aqui o inflacionar de uma ou de outra despesa dentro da Câmara Municipal. Depois, o segundo fator que norteia esta alteração é que o valor que a Câmara Municipal vai buscando para compensar as rubricas que neste momento têm aumento de despesa relativa à redução que se tem que verificar em outras rubricas é de cerca de 182.670 euros, 36 cêntimos, e que estava inscrito no último orçamento do PAEL como a primeira prestação do PAEL. O que é que acontece? O PAEL este ano tinha
várias prestações para serem executadas. As prestações que haviam para ser executadas ainda não estão a ser executadas porque o PAEL ainda não foi aprovado, o que quer dizer que esta prestação já não será paga e para consolidar as contas para o preenchimento das respectivas rúbricas, vamos buscar estes 182 mil. Vitor, peço desculpa de fazer esta nota por causa de dizer o PAEL não foi aprovado. O PAEL foi aprovado, Sim, não sim. estamos ainda nas Não condições, foi aprovado. falta o reequilíbrio de 6 milhões, mais o vice-tribunal de contas. Eu posso Cada até vez fazer uma nota clara. Pode haver aí. O PAEL não foi, quando eu digo o PAEL não foi aprovado, É que depois claro. dissemos que o PAEL foi aprovado e suponha que sai, o PAEL não foi aprovado. Claro. Não, é só, o PAEL foi aprovado com uma condição de arranjar 6 milhões de euros de reequilíbrio financeiro e depois com o vice-tribunal de contas, e sim senhor, é para ficar isto claro. É importante Desculpe lá sim, é importante. estar aqui, porque depois sai aí, fica Claro, aí, claro. e o Vitor Hugo disse, não sei, ofensa para que esteja na mesa, ou seja, Claro. depois diz o Dr. Vitor Hugo, afinal, disseram que o PAEL estava aprovado, e o Dr. Vitor Hugo, na intervenção que fez, disse que nos 182 mil euros não estavam, saíram de lá porque o PAEL não estava aprovado. Claro. Não, você o quis dizer, e muito bem perceberam, mas que fique claro, de que isso sai porque o PAEL, ainda estamos na fase de discussão, de contratualização e de abertura, digamos, do concurso que fizemos à banca e que depois disso é que começamos a pagar, obviamente. Claro. Desculpe lá. Eu posso até fazer aqui Essa uma nota. nota introdutória sobre isso, breve. O que se passa efetivamente é que o Sr. Presidente tem toda a razão. O PAEL, quando eu disse não foi aprovado, não está concluído todo o procedimento. E se tivesse concluído todo o procedimento, já estávamos a pagar as prestações referentes ao PAEL. Como não está concluído todo o procedimento, ainda não estamos a pagar. O ponto de situação do PAEL neste momento, como sabem, existiam 3 órgãos, para além dos órgãos autárquicos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, existiam 3 órgãos que iam aprovar o PAEL. No primeiro órgão, o PAEL foi aprovado, foi objeto de algumas propostas de alteração, aquelas que nós os vertemos e que de certa forma colocámos em votação, quer em reunião de Câmara, quer em Assembleia Municipal, estavam relacionadas sobretudo com o desequilíbrio, com o reequilíbrio financeiro. Depois de ter sido aprovado na Comissão Técnica, foi aprovado pelo Governo. Na altura, quando foi aprovado pelo Governo, é de conhecimento geral que foi publicado em Diário da República, foi criada, foi aprovado com uma condicionante, isto é, a transferência dos 8 milhões, sensivelmente 8 milhões, só será efetuada para a Câmara Municipal de Vizela após a Câmara garantir cerca de 6 milhões do reequilíbrio financeiro. Os olhos não os viram. Claro. O que é que acontece? A partir dessa altura, a Câmara Municipal de Vizela começou a diligenciar junto das entidades bancárias, abriu uma consulta pública. Esta consulta pública tem o objetivo de arranjar estes cerca de 6 milhões através de um sindicato bancário informal. Esta consulta pública tem seu término no dia 26 de abril e até à data esperamos e temos expectativas que os 6 milhões sejam de certa forma conseguidos através deste sindicato. Em seguida, e após a aprovação desta consulta pública e a consolidação da verba dos 6 milhões, logicamente o processo segue para o Tribunal de Contas e após o visto do Tribunal de Contas teremos a verba do PAEL. Entretanto, tendo em consideração que este procedimento não está todo concluído, a nível desta alteração orçamental, fomos buscar os 182 mil euros e concretizamos algumas rúbricas que efetivamente sucedeu uma ou outra situação que não era esperada quando a feitura do orçamento. Por exemplo, no que toca a estudos, só para dar um exemplo, no que toca, por exemplo, a estudos, parceiros, projetos e consultadoria, nós tínhamos um processo judicial que estava em curso, que era relativo às expropriações da escola de Enfias e que teve o seu concluso há sensivelmente 2 meses, não posso precisar a data. Quando se verificou a conclusão, verificou-se que a Câmara, de certa forma, ganhou a nível jurídico no que toca à sua proposta. Aquela questão do motopré. Sim, para a proposta dos terrenos, Uns milhares. uns milhares, a Câmara Está a estava... dizer o que é que queria, quanto nos exigia e quanto pagava. Eles pediam cerca de 544 mil euros, a Câmara propôs um valor de indenização não superior a 43 mil euros e a deliberação foi 105 mil euros. Quer dizer que houve uma grande mais-valia. Associado a isto, houve um processo judicial que teve custas nos seus vários recursos, um processo total
de cerca de 33 mil euros, daí que é necessário reforçar aqui a verba face a esta situação. Estes 41 mil, Sim, para os 41 mil, 33 mil são para... Quer ver, doutor, como eu explico, os 33 mil euros não são só de custos judiciais, é também dos honorários do doutor António, penso que é o António Motopré, doutor Motopré. Não são de custos judiciais. Se quiserem colocar... É honorários do doutor Motopré, mais custos. Se quiserem colocar mais alguma questão, vou tentar esclarecer alguma das rubricas, para não estar aqui a debitar. Senão amanhã você sabe quanto é as custas e fazia uma pergunta pertinente e dizia assim, 33 mil euros de custas não pode ser. E eu dizia assim, por honorários, do doutor Já está a criar mais um pacto político. Porque assim fica tudo claro, que é o que se pretende. Estão esclarecidos? Quem vota contra, quem se abstém, 3 abstenções, 4 votos a favor. Proposta de atribuição do agrupamento de escolas Caldas Vizela e Enfias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de atribuição de subsídio de agrupamento de escolas Vizela e Enfias. Vizela apoia o desenvolvimento de projetos educativos. O outro foi Viagem e Estudo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 2.4. Proposta de atribuição da Futebol Vizela para a candidatura. Acho que aqui há uma explicação que é conveniente que eu poderia ao Dr. Vitor dar, que é contabilística, penso eu, mas quanto à proposta não tenho nada a dizer. Porque é só digamos, um projeto que tem... é um projeto de sim senhor, que vem o Futebol Vizela a ganhar digamos, a médio e longo prazo, claramente, que é uma candidatura que fez, e muito bem, à Federação Portuguesa de Futebol, e nós entramos com 10.700 euros, certo, doutor? Sim, pedíamos 10.700. Ou 700, quanto é? 10 mil. Pronto. E dentro daquilo que achamos razoável, porque achamos até razoável o trabalho que tem sido feito de contenção e de gestão no nosso ponto de vista, e ajuda a conter, precisamente no futuro, porque isto vai ser no futuro, só que há aqui uma explicação contabilística que eu acho fundamental, Dr. Vitor Uldar. A única questão que se coloca aqui é que o documento é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a essência é a mesma. A única questão foi que na feitura do documento foi lançado e classificado como despacho para despesa corrente, subsídio corrente, assim poderemos ter, quando devia ter sido classificado como despesa de capital, subsídio de capital. Isto é, a única alteração aqui orgânica e a económica é apenas essa alteração que coloca a nomenclatura. Sim. Portanto, nada a dizer. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Proposta de construção de direito de superfície. Faz favor, doutor. Eu aqui nesta proposta, apesar de, claro, eu sou a favor deste projeto, agora há aqui uma questão que eu quero colocar. Como vocês sabem, eu tenho alguma dificuldade em aceitar propostas em que nós, de facto, cedemos património durante períodos sempre muito dilatados. Mas eu explico porque... Eu sei. E neste caso o período de tempo ainda é superior, mas há aqui certamente uma explicação lógica. A explicação E lógica. a minha pergunta era penso que essa. passa de 50 anos. É uns 50 anos e nós quantos pusemos? 50. Nós pusemos Na 50 proposta, e estão 50 anos. Mas eu vou dizer, Salva. tem de ser assim. Eu vou explicar. Para os 52. Mas vamos pôr 55, foi a minha É que eu até observação. não entendia essa questão. Mas eu vou explicar. Seria que ser mais de 52. 50 tem de ser para o Coração Azul, para uma não entendia os 50. 50 tem de ser para uma candidatura para o Coração Azul poder atuar uma candidatura, tem de ter esse direito de superfície, tem de ter pelo menos 50 anos. Mas, atendendo a que, porventura, a Associação Coração Azul, que já tem algum tempo, e que porventura demora 1 ano, 2 a fazer a candidatura e que lhe possam vir depois, hajam dúvidas jurídicas, que lhe possam vir depois a dizer não, tem 50 anos,
Eu acho que é preferível Então, pôr nesse mais caso, 5, contra a proposta. pôr mais 5 e pedia essa alteração para pôr 55 para salvaguardar, digamos, o interesse do Coração Azul na demora, Mas não sei, na essa aprovação. questão já está entendida e Não sei concordo. se- Claro se- que entre 50 e 55 e evitar de facto um problema amanhã Também não sei faz se muito alterou, sentido. também não sei se Não faz- alterou aí, se alterou, se o doutor alterou, que havia aí um ponto em que dizia é obrigatório Coração Azul a recolher todos os. Eu acho que, Não já faz- mudei, não acho que o objetivo deve passar a. Tem como intenção a recolha de todos. Obrigatório, ninguém pode obrigar, digamos, não há, ninguém pode. Acho que não há E não pode espaço. prometer, não Vamos pode supor, a doutora prometer, falou aí isso. numa questão que é, suponha que nem tem espaço, vamos obrigar agora, não. Acho que esta é o objetivo. A primeira questão é essa. É importante percebermos que, tendo em consideração que a Associação Coração Azul irá apresentar uma candidatura ao Programa de Apoio Infraestrutural no âmbito do IPJ, poderá apresentar quer no medida 1, quer no medida 2, como? Agora é IPDJ. IPJ. Para obter uma verba que poderá ir até um limite máximo, uma verba de cerca de 50 mil euros para a infraestrutura e mais subsequente um limite máximo a nível de equipamentos, cerca de 2.500 euros. Tivemos que, em primeiro lugar, protocolar e vamos protocolar a cedência de direito de superfície de cerca de 2.030 metros quadrados. Esse é o primeiro pressuposto. E o segundo pressuposto é que, para se verificar esta cedência e para que ela seja válida, é necessário que constos todos. Porquê? Porque a Câmara Municipal de Viseu tem, entre aspas, a passar uma responsabilidade, que não passa na totalidade, porque já falámos com a Associação, e temos como objetivo continuar a trabalhar em parceria com eles sobre esta matéria. Desde já informar, por exemplo, que a Câmara, para além da cedência, tem neste momento praticamente o projeto todo concluído e que este projeto era um projeto já existente na própria Câmara, mas que foi adaptado aos interesses e adaptado às premissas que a Associação achou que eram pertinentes para ter no próprio projeto, mas que também já estão concluídas. E para além disso, o Sr. Presidente já demonstrou que efetivamente está predisposto a fazer um acordo com a Associação Coração Azul, tendo em vista a salvaguarda de algumas questões de funcionamento, no que toca àquelas questões que possam ser efetivamente essenciais e pertinentes, bem como aquelas alturas do ano que são efetivamente as mais prementes. As férias. Não, sobretudo na altura da vacinação, porque existem responsabilidades associadas à vacinação e que têm um custo bastante elevado. Pronto. Daí que existe aqui um total apoio, até porque, logicamente, a Câmara já tinha marginalizado este processo, e convém aqui referir, não porque não o acha pertinente nem premente, mas sobretudo porque dentro de uma estrutura intermunicipal surge um canil localizado em Guimarães, mas que em nada, de certa forma, poderá causar entraves à existência deste, bem como, quanto mais e melhor, possam proteger e salvaguardar os interesses dos animais, tanto melhor. Daí que, genericamente, esta é a ideia, porque de todos, pelo facto de haver necessidade desta cedência de direito de superfície não ser posta em causa, o porquê dos 55 anos, sobretudo porque vamos dar-lhes um direito e que esse direito para a candidatura ao PAI é essencial que tenha pelo menos 50 anos de existência. E não tinha dúvidas que pode passar o prazo da apresentação da candidatura, um ano ou dois, e depois venham argumentar, não tem 50. Esse 50, É de 50 a 55, eu penso que a questão coloca-se e salvaguardar essa questão. eu, nesta época de vida, tenho sempre essa limitação, mas tenho a certeza que se fosse confrontar nesse lugar com essa situação e para eles poderem de facto concorrer àquele apoio, teria a mesma posição que vocês têm e, portanto, votaria a favor desta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Proposta de isenção de taxas, colocação do horário, acho que isto não tem discussão. Quem vota contra,
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de alteração relativamente. Querem fazer alguma pergunta? Nosso engenheiro já analisou isso. Eu também posso falar. Não querem explicação, não vale a pena. Já está Já aprovou, já explicado. Aprovou. O nosso engenheiro já aprovou. Está a ver que vale a pena na hora de falar assim bem direitinho. Exatamente. Não, se Também a ser direitinho. Nós, claro. Mas há alguma dificuldade em interpretação. E quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ou o doutor Armindo ou o senhor Costa, que era alguma coisa. Doutor Armindo, faz favor. Pode, como digo sempre, pode pôr questões, pode fazer análise, pode fazer o que quer. Aliás, como eu tenho dito sempre. Vamos lançar porque gosto de falar à frente para as pessoas, contrariamente a alguns que falam nas costas. E para explicar que só estou aqui agora porque na semana passada o meu nome foi aqui citado. Perdão. E como foi aqui citado numa forma que eu reputo no mínimo deselegante, eu entendo que tenho o direito de vir aqui agora pedir explicação, quer ao Sr. Presidente de Câmara, quer a algum dos senhores vereadores, nomeadamente ao Sr. Vereador António Manuel Pacheco e aos demais vereadores do Executivo, com exceção do Sr. Carlos, Faria e da Sra. Doutora, peço perdão, não sei o seu nome, Doutora Maria José, que à partida não terão nada a ver com o assunto. Como eu ia dizendo, o meu nome foi aqui pronunciado, sobretudo foram tecidas algumas considerações relativamente quer à minha atividade ou falta dela como deputado municipal, integrado no grupo municipal do Partido Socialista, e vou reforçar ao qual tenho a honra de ainda pertencer, e bem assim, e sobretudo, no que respeita à minha conduta pessoal, imagem, ética e honorabilidade. Estou a referir-me, por um lado, a uma intervenção que apenas vou reputar de infeliz, deselegante, mas que por lhe assentar como uma luva, terei também de considerar indigna, violadora de toda e qualquer ética, motivada por mesquinhas vinganças pessoais que ainda não consegui resolver e, por isso, apropriando-me das suas próprias palavras, escabrosa, do Sr. Vereador António Manuel Pacheco, que com as mesmas demonstrou, uma vez mais, que desconhece em absoluto o significado de tais princípios. Por outro lado, às considerações e insinuações dirigidas a pessoas cujos nomes não identificou por parte do Sr. Presidente de Câmara, umas e outras que hoje esclarecer, sobretudo as que me foram diretamente dirigidas e em que sou visado. E que fico desde já claro também que estou aqui a título individual e não tenho procuração de ninguém. De procurações, percebe o Sr. Vereador António Manuel Pacheco. Sendo nomeadamente, quanto às afirmações do Sr. Vereador, passo a citar. Lamento em absoluto a campanha vergonhosa dos renegados. Eu não sei se ele sabe, passo aqui um parente, o significado do adjetivo renegado. Mas eu posso lhe dar alguns para eu tenho lá em casa, mas eu pouco-lhe, eu agradecia que não entrasse em diálogo, porque depois vou-lhe pedir respostas concisas e concretas. Mas para lhe poupar o tempo, ir mas não se prenda com as explicações que eu tenho lá do dicionário em casa. Para não perder o tempo, ir ao dicionário significa, entre outras, traidores, repelidos, desprezados, abominados do Partido Socialista, que pegam em números absolutamente escabrosos, e estou a citar, para implodirem no Partido Socialista, com quem ele diz que não tem nada a ver, mas isso lá veremos, mas que do ponto de vista da cidadania e do ponto de vista ético, diz o Sr. Vereador, eu digo-vos que lamento que as coisas tenham chegado a este ponto. O Dr. Faria, sou eu, esteve na AN 8 anos, que disse coisa nenhuma e saiu sem dizer nada. Bateram palmas e agora pegaram em números que nem a senhora de Fátima deu. Não obstante o facto de tudo quanto o Sr. Vereador disse se resumir, no meu entender, a meras opiniões
subjetivas, ainda que vazias e desprovidas de sentido, são bem demonstrativas de estados de alma de quem, porventura, para não dizer mais, terá a consciência pesada e que é certo, tendo falado demais, embora para preferir as habituais asneiras, atrás das asneiras, sem esquecer os insultos, as infâmias, as ignomias, difamações e injúrias que nunca se cansou de vociferar. Cabe-me, por direito, dizer-lhe e questioná-lo sobre o seguinte. E aqui, Sr. Vereador, agradecia que me respondesse de forma lacónica, sim ou não, enfim, porque eu não disponho de muito tempo. Primeira delas, não tendo o senhor, ao que eu saiba, estado numa única AM, ou seja, numa única Assembleia Municipal, no mandato de 2005 a 2009, em que se fundamenta para afirmar que nesses 4 anos eu não disse coisa nenhuma. Tenho feedbacks. Faltando ainda cerca de 6 meses para o final do atual mandato, com que direito se arroga poder afirmar que eu já saí, e mais ainda, sem dizer coisa nenhuma. Acaso estarei... Eu não fiz a pergunta. Não, ainda não acabei. Acaso estarei impedido já agora por quem, de nas 3 ou 4 Assembleias Municipais que este mandato ainda comporta, de nelas comparecer e dizer alguma coisa? Pode ser que o senhor diga alguma coisinha. Pergunto-lhe se estou impedido e por quem? Eu gosto da democracia. Pode ser que diga alguma coisinha agora mesmo. Então não estou impedido. Não, por mim não. Então reconhece que foi infeliz Não quando pode disse dizer. que saí sem dizer coisa Sim, nenhuma. não pode dizer alguma coisa. Reconhece ou não reconhece que foi infeliz? Não reconheço que fui infeliz. Reconheço que tenho essa possibilidade aí. Mas não reconhece, então não reconhece que disse uma asneira, que eu já saí. Não, mas é e que eu não disse coisa asneira nenhuma. A única asneira que eu disse foi dizer que o senhor esteve lá 8 anos e esteve 12. Eu disse. Então, ainda são mais asneiras do que aquelas que já disse. Julgo que esteve lá 12 anos. Não se enterra mais. Um escavo que se enterra mais. Responda-me só se não reconhece que foi infeliz ao dizer que eu já saí sem dizer coisa nenhuma. Tenho Objetivamente. esperança. Não tenho esperança, mas Não, pode ser. mas pode ser. ser. Muito bem. Pode ser alguma coisa. É que se foi assim, eu tenho que lhe perguntar quando e por quem é que o senhor obteve essa informação. Eu também tinha algumas células femininas, daquele sexto sentido. Então é o sexto sentido. Aquele feeling que as mulheres têm inveja era de algumas células. Gostaria agora que me dissesse, especialmente na presença daquele a quem agora trata de seu colega e amigo, como agora se trata do Sr. Presidente de Câmara, o que é que, no seu entender, o que é que eu deveria ter dito, ou que gostaria que eu tivesse dito ao longo destes 8, agora, mais uma asneira sua, 12 anos. Olha, eu não sei se estou para aí virado para explicações dessas. Não, Posso lhe dizer, posso lhe acrescentar 2 pormenores. O caro amigo, lembra-se Mas que... só comer um prato por carne. Pronto, o Sr. Doutor Arlindo Faria, lembra-se, por exemplo, que fez, ainda há pouco tempo, dentro daquele regime das Palmas, estava tudo bem, fez uma preleção sobre a delegação de competências da Assembleia Municipal no Executivo. Várias delas. Depois, anda para aí uma conversa dos ajustes diretos acima e abaixo, a coligação, para que fique bem claro, sempre disse que nós éramos a favor e somos dos concursos públicos, da transparência, etc. O senhor chegou lá, à Assembleia Municipal, e foi defender os ajustes diretos para tudo e para mais alguma coisa. Várias vezes. E mais, não vale a pena pôr mais na carta, porque várias vezes. É verdade. o senhor sabe aquilo que Várias disse. vezes. O senhor sabe aquilo que disse.
sabe o que fez. Mas não foi isso que eu E perguntei. quem tem a Sr. dar Vereador. explicações é o senhor Não, Pedro. Sr. Vereador. Até agora bater palmas Não, ao Sr. projeto e Vereador. agora mudar de barricada. Não sou eu. Já lá vamos, Sr. Vereador. Não sou eu, não Sr. sou Vereador, eu. Já lá Só vamos. tem de dar explicações. Não, Sr. Vereador, desculpe. O senhor citou o meu nome. Na minha ausência, é o senhor que me deve explicações. O que eu lhe perguntei concretamente é o que é que o senhor gostaria que eu dissesse. O senhor, se bem entendo das suas palavras, é que o senhor diz. Eu sempre achei que podia dizer alguma coisa de útil do ponto de vista da cidadania Já lá vamos. e de política. Diga-me o que é que me está por isso. Diga ao Sr. Presidente aqui. Olha, nomeadamente aquilo que são as nossas ideias e que sempre as vertemos: transparência, processos de vigilância que compete à Assembleia Municipal, vocês não foram capazes de a fazer, andaram a bater palmas e agora, por visto, está tudo mal. Será que diz? A incoerência é sua. A incoerência é sua. Porque até agora estava tudo bem. E agora, pelos bichos, está tudo mal. Quem deve essa explicação dessa incoerência é o meu amigo. Não sou eu. O vereador continua a fugir à questão. Não é fugir à questão. Mas eu respondo por ti. O senhor o que está a querer dizer é que eu, como deputado municipal do Grupo Municipal do Partido Socialista, devia exercer o seu papel de vigilância. Devia dizer que os vigilância da diretos Assembleia Municipal proporcionavam a corrupção, devia dizer que não devia passar cheques em branco. É isso que o senhor me está a dizer. Sim. Ou seja, o senhor queria que eu fizesse o vosso trabalho. Não, o vosso trabalho não. Não, o vosso trabalho de oposição. Está-me a dizer Não. aquilo que eu disse. Pois, desculpe, responda-me só. Era isso que eu gostava. Eu respondo. A Aquilo pergunta que disse foi concreta. deputado municipal, no caso Sim, mas do senhor. Estiveram lá a bater palmas. Somos 16, senhor vereador. Somos 16. Somos 16. O senhor só se referiu ao meu nome. O que eu perguntei... Mas tem de me referir aos outros. Desculpe. O que eu lhe perguntei foi o que é que o senhor gostaria que eu tivesse dito durante estes 8 anos. O senhor já me disse indiretamente, porque não tenho coragem, de dizer o resto. Dizia que o senhor queria que eu lhe dissesse na Assembleia que a Câmara usa e abusa de ajustes diretos em prejuízo do povo, que favorecem a corrupção. Eu não era isso que o senhor queria que eu dissesse. Mas sempre dissemos isso. Não é? Mas sempre dissemos isso. Mas é ou não é? Sempre Diga dissemos só se é ou não é. sempre dissemos isso. Continuamos. O que é? Não sei. Continuemos. Quando e onde alguma vez me ouviu a pegar em números que nem a senhora de Fátima lembra? O único número que me lembra, que nem a senhora Fátima se lembrou disso, Sim. foi dos 15% do spread. É disso que está a falar? Do PEA. É disso que está a falar? Não. É disso que estava aqui a falar? Não. Estou só a dizer que relativamente a esses números, há uma pessoa que utilizou números escabrosos. Mas é que eu, é isso que eu estou a perguntar. Então diga publicamente que Os não números fui eu. escabrosos que o meu amigo Ouça. foi dos 15% de spread. Mas eu corrigi essa ação. Eu corrigi. O senhor Corrigiu. sabe que eu tinha falei. Ligou-me Eu e pedi pediu desculpa. Sim, senhor. Foi. Diga, reconheça isso. Não, sim. Na altura fez um comício na praça pública, que lhe ficou muito mal, e a comunicação social não teve feedback desse ato de Já contrição. lá vamos aos comícios. Desde quando e por que razão é que passou a incomodar-se com a implosão do PS? Isto deve ser ali para o Presidente. Não é possível. Ela para si. Para mim, desde o problema é do PS, não é? Não, mas o senhor disse que o incomodava e que estava indignado. Eu estava incomodado. Sim. Não, eu não estava incomodado com a inclusão do PS. Estava incomodado com as posturas éticas de algumas pessoas à volta disso. Lá vamos às posturas éticas. Já lá vamos, não perca tempo. Respondam-me só isto. Está ou não está preocupado com a inclusão do PS? Não, com as atitudes. Está ou não está As preocupado atitudes. Estava com a inclusão do preocupado com as PS? atitudes. Não está. O senhor que eu saiba já esteve dentro do Partido Socialista, como militante. Vamos lá, vamos por partes. Não vamos, porque eu não vou para pagode. Não, pagode fez o senhor. Você chega aqui e faz aquilo, quando vai na Assembleia Municipal, não tem direito a falar. E eu agora tenho de dar explicações. Só dá se quiser, Aquilo que eu disse, está a ver. vereador, só dá se quiser. Quando e porquê, ou melhor, pergunto-lhe agora se
Será que estava a ver ao espelho quando há cerca de 2 ou 3 meses, sem sucesso embora, tentou constituir uma lista para implodir, e vou citar frases suas, os 2 partidos que integram a coligação, que o senhor não se cansa de apelidar de organizações mafiosas? Está a falar? Oh, Estou a falar, hein? Estou-lhe a perguntar, só responde-me. Se quiser, se não quiser. Se eu estiver a dizer mais neira, o senhor sabe o caminho para o tribunal e instaura-me uma ação, instaura-me um processo crime. Responde, sabe? Está a descambar. Se começar a descambar, Não, com mentiras e... Não, isto são mentiras. Ouça. Atenção! Ouça, então tenho aqui as testemunhas todas, Sr. Vereador. Só lhe perguntei. Mas é que eu não estou para pagotes, não sei se lhe dói alguma coisa. Não sei se lhe dói alguma coisa. Não, a mim não me dói nada, senhor. Eu não estou vacinado. Eu estou vacinado. Acaso o Sr. Vereador se julga o Inquisidor-Mor da Santa Inquisição e quer obrigar os galileus desta terra a comer por verdadeiras todas as asneiras como nos tem brindado ao longo destes 3 anos e meio também? O que é que faz a comentar? Não sei, o senhor é que sabe. E já agora pergunto-lhe, esta pergunta não era para si, é para o seu colega, já agora. Para mim? Sim, se me permitir. Porque eu peço desculpa antecipadamente se isso me lembrar de alguma forma. Mas fiquei com a ideia no vídeo, quando há cerca das 8 horas da noite, sexta-feira, ao fechar o computador, fui ver as notícias locais. E reparo que, sensivelmente, a 1 hora, 40 e tal minutos da reunião, estava o Sr. Vereador Vítor do Salgado consigo, como hoje aconteceu, a debater em questões da Câmara. E de repente, o Sr. Vereador António Manuel Pacheco, virando-se para o Sr. Presidente de Câmara, diz: Sr. Presidente, está a descambar, dá-me licença. Recorda-se disso? Não recordar, está gravado, é fácil. O Sr. Presidente de Câmara, ou seja, retirou-lhe, eu não sei, notei na sua expressão que ficou um bocado desautorizado, digamos assim, mas a questão não é essa. Falou-se aí também nessa reunião de Câmara, há uma semana, de uma promiscuidade só para chegar ao que me interessa, do tempo do Dr. Francisco Ferreira com o José Armando Branco, e que terá levado a coligação, como sabe, é o líder da coligação, a apresentar legitimamente uma queixa junto ao Ministério Público. Recorda-se disso. Também se recorda que essa queixa foi arquivada em sede de inquérito e creio que foi pela coligação pedida posteriormente a reabertura da Neste Chão, que também foi arquivada em sede de instrução de relações jurídicas do Chão. Eu só lhe perguntava concretamente quanto a isto, é se o senhor, e eu vou citar palavras, atenção, por isso é que eu tive esta introdução interlocutória, se assim se pode dizer antecipadamente, que eu não fico ofendido por aquilo que eu lhe vou dizer, mas o senhor também acha que o procurador do processo tentou fazer de si um banana? Se tentou fazer de si um banana? Olha, aquilo que eu lhe posso responder em relação a isso é que, quanto aos factos que elencou, quanto ao facto de ser arquivado ou não, é verdade que foi arquivado. Nós apresentámos os factos que na altura achámos pertinentes, que não foram atendidos. Agora, se me pergunta se eu acho que foi desrespeitado ou se acha que foi... Essa a questão é essa. Acho que não. É porque no vídeo vê-se claramente que o Sr. Vereador António Manuel Pacheco, quando diz que não há vereador nenhum neste país que faça de mim banana, está constantemente a olhar para si e a apontar com a mão. Eu não sei se foi ou não, penso que não. Vereador, o filme estava estragado, o filme estava estragado. Mas de qualquer forma, respondeu claramente, Mas obrigado pela explicação e agradeço-lhe a frontalidade e a seriedade da resposta. E agora tinha aqui 2 ou 3 questões também dirigidas diretamente ao Sr. Presidente de Câmara e aos senhores vereadores Dora Gaspar e Vítor Hugo, e isto porque o Sr. Presidente também já tem a obrigação de me conhecer,
Eu não sou como algumas pessoas que dizem que não mandam recados. Eu não mando mesmo. Seja nem que tenha que me enterrar até ao pescoço. Faça a por pergunta terra, que e corresponde. vou até ao fim. Conciso e preciso. E vou até ao fim do Tá. mundo. E vou até ao fim do mundo. Falta-me só, para terminar, com Desculpe. a questão do doutor, com o Sr. Vereador António Manuel Pacheco, relativamente a questões de cidadania e ética, só lhe quero dizer, sem pejo algum, que estas expressões na sua boca são autênticas heresias e blasfémias. E não vou dizer mais. Depois retira-as, já sei que tem dicionário em casa, depois retira as consequências. Tenho aqui uma dúzia de testemunhas e provavelmente um filme que gravará o que eu acabei de dizer. Sr. Presidente, quanto a si aquilo que eu considerei que são, no seguimento das sucessivas e reiteradas insinuações, suspeições e afirmações do Sr. Vereador António Manuel Pacheco, o Sr. Presidente, a espaços, e só vou fazer um resumo muito pequeno, proferiu as seguintes expressões: e a seguir a Deus são os melhores. Nem vivo de Madres Teresas de Calcutá, parecem todas meninas de colégio que andam por aí a deitar bombas em cada canto, são uns saltibancos. Quanto a isso, eu queria questionar o Sr. Presidente, e por arrastamento, para não estar individualizado, os seus dois braços direitos, se podemos dizer, e a primeira questão que eu tinha para vos colocar, e que respondeu agradeci uma resposta curta, honesta e séria, curta, clara e objetiva. Se comungam da opinião manifestada pelo Sr. Vereador António Manuel Pacheco quanto ao alegado período de 8 anos em que supostamente eu não terei dito coisa nenhuma, ou se pelo contrário entendem que disse algo, que fiz trabalho e já agora se tive algum mérito. Para mim, claro e objetivo. Comigo, o Dr. Armindo Faria foi sempre, e aliás, num contexto que é nosso, não o digo, que é nosso, e coisas nossas não o digo, não retiro nenhuma vírgula àquilo que disse, que é verdade o que eu disse, até porque está gravado. E se não tivesse, eu também dizia que era verdade. Há pá aí muitas Madres Teresas e virgens, afirmo, reafirmo, e são todas virgens, agora é tudo virgem. Há saltimbancos, também sou frontal, relativamente à pergunta objetiva, clara, trabalhou comigo com toda a lealdade, com toda a honestidade, com toda a transparência, comigo, no meu mandato sempre foi assim, nas intervenções que fez foram sempre articuladas nos nossos trabalhos, que aí não tenho que explicar nada, e nada tenho a opor ao Dr. Armindo Faria. Quanto aos outros mandatos, também fui observador, como é óbvio, porque ando aqui, e já lhe disse que também o senhor não é obrigado a dizer, mas sou eu, digamos, no contexto da pergunta que me faz, que é assim, desde 99 que eu ando aqui, ou 99 ou 2000, ou como queira, mas ando aqui, mas nunca me viu a tirar para o A ou para o B ou para o lado, ou para ninguém a responsabilidade, disse sempre, sou responsável. Disse, sou responsável. Nunca me viu, nem gravado está, a tirar fosse para quem fosse, deslealdade. E, portanto, tenho razões objetivas, não contra o cidadão que é neste momento, e meu colega, entre aspas, continua a ser do Partido Socialista, até prova em conta, até prova. A terminologia de colegas. Desculpa, mais duas segundos. Até prova em contrário. Pode-me chamar colega. Mas até prova em contrário, tenho, digamos, a frontalidade de dizer que sempre foi o bom chefe da Casa Civil. As intervenções que fez, solidárias, correto, objetivo, transparente. Senhor Presidente, o que eu queria que ficasse bem claro era, por parte por si e dos seus dois vereadores, é se eu, quando falava em meninas de colégio e Madres Teresas, e ela lançava se eu também lá estou metido. É que eu não fui excluído. Eu continuo a dizer assim. Se eu não fui excluído, eu continuo a dizer, Madre Teresa não era para o senhor. Estava excluído. Não era, senão punha o seu nome. Exatamente. Menina de colégio que anda a botar bombas, também não até por razões que você conhece. Até pelas razões que você conhece, que são nossas. Desculpe lá, doutor.
até pelas razões que são nossas e pela frontalidade que sempre teve, conhece que essa observação não era para o senhor. Mas reafirma. Mas está a tentar distanciar-se da lista? A questão... Não, mas reafirma. É falso. Eu consigo não falo. Eu O senhor foi uma fraude para mim de 40 anos, quando me acabou. Não sei se A razão, não olhes para mim assim que eu não tenho medo. A razão, eu já concluo consigo, Isto não é. A pergunta que tinha a seguinte, o Sr. Presidente fez o favor de se antecipar e não responder, eu ia perguntar se tinha alguma razão mínima que fosse de queixa quanto à minha postura de solidariedade e lealdade institucional. Acho que não respondeu. Já respondeu, eu já disse, antecipo tudo. Queria ouvir da boca dos senhores. Mas repete-lhe dois 10 vereadores vezes. se subscrevem. Repete-lhe nas suas costas, não é Se sua- subscrevem isto, Agora, ou se como me para quis referir às Virgens e às Madre Teresa, é verdade, refiro 1 milhão de vezes em tom alto, não era para o senhor. Muito Veio bem. de facto num contexto da conversa que estava, eu Obrigado. referi-me isso e ainda hoje fiz aqui outra e continuo a dizer. Agora, quando for oportuno, ponho nesse contexto, digo-lhe, doutor Armindo Faria, nada tem a ver com o doutor Armindo Como eu Faria. costumo Foi dizer. correto, transparente, Como eu costumo solidário, correto, transparente e frontal. E objetivo Como eu costumo comigo. dizer, cada um responde pelos seus atos. E eu falo por mim. Não, eu isso quero E acho que os meus colegas podem se pronunciar. Não ouvi da boca deles, se subscrevem, Não, é uma vez que fui questionada diretamente, você conhece, mas já há muitos anos já, sabe que há tipos de linguagem dos quais eu não comungo. Não comungo, ao contrário do que aqui, em relação a algumas ideias de algum tipo de linguagem que é utilizada. E quanto à sua prestação enquanto deputado municipal, nomeadamente nesta legislatura, tudo aquilo que tem feito é em prol e em defesa do Partido Socialista e do projeto que incorpora. E, portanto, se houvesse algum reparo a fazer, seria feito, como sempre, nos locais próprios. Obrigado. E que é na sede do Porque Partido agora dizer Socialista. mal do projeto, é esta hora do campeonato, porque agora para tirar a toalha ao chão e dizer mal do projeto. Doutor, já agora pronuncia. Não é? Já agora, Foi um bom chefe da Casa Ó, Civil, Sr. Vereador. no Partido Socialista. Foi um bom Fala só chefe, para com todas não as... tempo de trabalho, mas isto é lealdades e típico essa figura. desta Assim, desta figura. assim, antes Não de vamos estar. Doutor, deixa eu ouvir. Fez o hábito ao Vitor Hugo. assim, eu antes de me pronunciar, objetivamente, sobre a questão que me colocou, eu, enquanto vereador desta Câmara Municipal, não posso deixar de passar este momento que consta sem ata e que não é uma acusação direta para si ou uma acusação direta para o Sr. Vereador Pacheco, mas é algo que eu não posso deixar passar em claro porque isto vai fazer parte da minha história. Um dia na política, e se a política continuar, eu nunca vou poder dizer que não fiz parte da história. E há uma coisa que eu tenho que dizer aqui. É que eu não me revejo, e já disse isto várias vezes para a ata, em muitas das coisas que se passam neste órgão. Da mesma forma que eu vou dizer, eu não me revejo. Eu acho que, e sem fazer qualquer tipo de ataque político, foi criado o Conselho de Vizela, e se fizermos um paralelismo entre o Conselho de Vizela e este órgão, eu acho que se muitos dos vizelenses soubessem como o Conselho de Vizela é tratado e, efetivamente, se fizesse um paralelismo, porque ainda é uma criança, tem 15 anos, nós estamos a falar de violência infantil. Estas reuniões de Câmara e a forma como muito se tem aqui comportado, eu posso estar a falar que se as pessoas que estão lá fora soubessem o que se passa aqui, eu nunca me pronunciei, mas agora que me é dada a possibilidade de pronunciar, isto é praticamente, sendo uma criança de 15 anos, é violência infantil. E estando eu neste órgão, nunca o poderia deixar de dizer. Mas também tenho que dizer aqui outra coisa. Acho que o Sr. fez bem em vir aqui colocar estas questões, mas eu acho, e vou responder em seguida, que venho aqui colocar estas questões porque aconteceu algo que não deveria ter acontecido. Mas também colocar as questões não deveria acontecer.
Sr. Vereador não se devia ter pronunciado da forma como se pronunciou. O Sr. Doutor também não deveria vir aqui fazer estas questões. Até porque existe... Desculpe, posso interromper? Deixe-me só terminar. Existe um facto que é muito importante. Que é, inevitavelmente, esta sua intervenção abre aqui um precedente gravíssimo para o futuro da Estado. Qualquer pessoa, a partir de agora, do Bloco de Esquerda, do PCP, Vitor, vem aqui... deixa-me fazer uma intervenção que estava aqui a conversar enquanto o Sr. Doutor estava a fazer a intervenção. Eu tenho sido aberto e conhece-me o meu estilo. Não sei se bem se mal, mas é o meu. É assim. As pessoas vêm, fazem perguntas, fazem análise. Nós tivemos aqui uns anos em que definimos que só se faziam perguntas e nós dávamos ou não respostas. Isto é um órgão da Câmara, depois tem. Como tenho dado a toda a gente a possibilidade de explanar, de depois fazer as perguntas, é isso que fazemos. Vitor, estava aqui a falar de que, a partir de hoje, esta metodologia acaba. Não vamos andar aqui sistematicamente a fazer, embora reconheço o direito total de vir aqui, porque demos a toda a gente outro tipo de situações, e fazer perguntas, e já aconteceu noutras situações. É evidente que vamos só permitir na próxima que faça perguntas, mas nada tem a ver com Obrigado. Só deixe-me só acabar a parte da solidariedade e sobre... É assim, eu reconheço essa solidariedade e mais qualquer pessoa dentro desta sala, foi uma das pessoas que trabalhou diretamente consigo numa das questões que para mim foi primordiais para a Câmara Municipal de Viseu. Foi a questão do PDM. O Sr. Deputado, enquanto deputado municipal, foi uma pessoa que acompanhou o PDM e daí que não tenho nada em absoluto a apontar, bem pelo contrário. Acho que foi uma das pessoas que se envolveu, acho que foi um dos deputados essenciais para que o PDM, que na minha opinião era das coisas mais importantes que deveria acontecer este mandato, foi conseguido, até pela identidade que é essencial nós consolidarmos o Conselho recente, e daí que não tenho em absoluto a apontar, bem pelo contrário. Acho que sempre que solicitado e sempre que foi solicitada a presença a intervir, quer a nível da Assembleia Municipal, quer nas reuniões que tivemos na CCDRN, quer em qualquer local, acho que sempre houve essa abertura e essa participação. Não posso deixar de concluir que acho importante termos isso presente. Concordo inteiramente com o Sr. Presidente que acabou de dizer aqui, porque é isso que eu digo. Eu nunca mais na vida vou poder dizer que não fiz parte da história e que automaticamente não me revejo em muitas das coisas que passam aqui e que esta situação que se está aqui a passar e situações que já se passaram aqui dentro são situações que eu acho que, se fossem vistas pelos vizelenses, eles iam dizer porque é que nós andamos tantos anos a lutar para ter reuniões de Câmara como estas. Muito obrigado, Sr. Vereador. E só para terminar o seguinte, sem pôr em causa aquilo que o senhor acabou de dizer, eu só vim aqui, não tive a oportunidade na minha introdução de explicar, porque foi aqui que eu me senti ofendido. E eu acho que a honra, a dignidade, lavam-se no local onde ela é manchada, onde ela é suja. E na frente do causador do ato. Não é nas costas ou na ausência das pessoas. É aqui. Por isso é que eu me arroguei o direito e agradeço ao Sr. Presidente a oportunidade que me deu de vir aqui esclarecer esta situação. Porque eu podia fazê-lo na próxima segunda-feira, ou segunda-feira à noite, na Assembleia Municipal. Mas entendi que ali não seria o local ideal para isso, porque não foi lá que o Sr. Vereador me ofendeu. Já ofendeu outros colegas meus, lá. Publicamente e reiteradamente já o fez. E foi lá que levou a resposta. Para além daqui, e não sendo na Assembleia, só haverá, ou só haveria, ou haverá, neste caso, outro local. Serão os tribunais que poderão apreciar as ofensas de quem se sentir ofendido, seja eu, ou seja o Sr. Vereador António Manuel Pacheco. E termino aqui, mais uma vez, agradecendo ao Sr. Presidente a oportunidade que me deu, mas lançando um público desafio ao Dr. António Manuel Pacheco. Quando quiser discutir questões de ética e de cidadania, diga dia e hora e local, para em local público Marcamos isso, poder, fazemos um tratado. fazer isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, permitam-me também uma perguntazinha, porque eu sou
Primeiro dizer relativamente àquilo que se tem passado neste órgão, e dizer concretamente que eu não sou daqueles de vir para aqui e dizer que estou na política e depois fazer de conta que não vejo. Posso utilizar uma terminologia que eu entendo. Às vezes pode, é direta, é concisa, é precisa, mas pode, eventualmente, ferir suscetibilidade. Não é com isso. Agora, ninguém botou em mim a dizer que eu vim aqui para dizer ninho. Isso não diz. Isso não diz. Relativamente ao senhor deputado, já agora, e uma vez que mudou de flanco, não é? Que tirou a toalha ao chão e mudou de flanco. Desculpe, Sr. Presidente. Eu não tinha. Se já esclareceu a mancha amarela que existe no São Bento do PDR. Não, desculpe. Há uma questão. Já explicou a mancha amarela que existe no São Bento. Passa a pergunta a quem da direito. Não sei. Passa a pergunta a quem da direito. Se há questão que eu não tenho é falar diretamente com as pessoas. Não, mas isso não é comigo. Está a pessoa que pode responder está à sua frente. E o Sr. Presidente está à cabeça da mesa. Não sou eu, obviamente. Sr. Presidente, já agora ia-me passar. Não é pela emoção, a emoção já passou. Faz parte do conceito da cidadania e democracia, pelo menos do meu. Eu sou um renegado do Partido Socialista neste momento. Para mim nunca foi. Eu sou renegado. É preciso saber o que é que significa renegado. Renegado significa excluir, escorraçado, por aí fora. E outros termos que o Sr. Vereador depois consulta lá no Eu fui renegado, escorraçado, corrido, escorraçado do Partido Socialista. Diga-me, Sr. Presidente. É uma pergunta, estou a perguntar. Sabe que não fui. Claro que não fui. Claro que não fui. Agora pergunto-lhe assim, eu não tenho direito de, a qualquer momento da minha vida, tal como fez o Sr. Vereador nestes últimos, desde abril de 74 para cá, de mudar de lado, de mudar de posição política. Mário Soares já dizia que só não mudam os burros. Se as orelhas couberem guardas, que não ficaram muito mal. Quase. Mas não tenho esse direito. Algum dos presentes me pode negar esse direito. Sr. Dr. Miguel Lopes, o senhor pode negar o direito de eu ir para a sua coligação, por exemplo. Já fiz vários convites a pessoas do Partido Socialista. E que mal é que tem isso? E daí sou renegado. O senhor já convidou, está agora confessado, eu não sei. O senhor é que está a dizer. Durante estes anos todos. E essas pessoas vão ser renegadas se aceitarem, ou correndo de um lado para o outro. E pergunto-lhe assim, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente sabe, há bocado disse, há uma coisa que é nossa, que eu não tenho problema, não tenho problema. O senhor sabe que eu fui de toda a lealdade contigo. Sempre. O que é que eu lhe disse, Sr. Presidente? Pois eu autorizo. Eu disse, mas autoriza-me. Eu disse-lhe assim, a partir do momento. Se quiser, diga ao Sr. Presidente, não tem problema nenhum. Porque já anda aí nos jornais, anda na praça pública, e eu confio, anda na praça pública, e anda nos jornais. Eu que é mentira, se for verdade e que é verdade. Sr. Presidente, eu disse-lhe assim, a partir do momento em que eu publicamente reconhecer que estou no novo projeto, Sr. Presidente, diga-me como é que quer que eu saia do grupo parlamentar. Muito bem, e foi ou não foi? A primeira pessoa que foi disse foi a mim, penso. Não, foi, não tenho dúvidas. E com isto termino. Não tem mais nada a dizer. Vamos então avançar, há 10 minutos. Ponto número 1, deliberado aprovar como 4 votos em favor de 3 abstenções da coligação por divisão. Ponto número 2, deliberado aprovar por unanimidade. Ponto número 3, deliberado aprovar por unanimidade. Ponto número 4, deliberado aprovar por unanimidade. Ponto número 5, deliberado aprovar por unanimidade. Ponto número 6, deliberado aprovar por unanimidade. Ponto número 7, deliberado aprovar por unanimidade. Vamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado.